Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025, meio-dia e 25. Vitória 1. Flamengo não convence, mas sai com a vitória. Maracanaço, estreante da Libertadores, Central Córdoba vence o Flamengo no Maracanã. Saudações rubro-negras. Seu que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2, Esse a gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Boa Estamos tarde. no ar, Alex. Estamos no ar. Eu E sem faltei almoço. E sem almoço. Eu faltei com Saudações Rubro-Negras porque eu tinha um problema aqui de microfone quando eu fui mutar por conta da introdução e tal, aí deu um probleminha, eu tive que sair aqui e tal. Mas assim, Saudações Rubro-Negras e sem almoço, Guilherme, sem almoço ainda. Eu fiquei esperando que tu mandar o Saudações Rubro-Negras, tu mandou, eu falei, vou eu então, né? Saudações rubro-negras. Tava antipático. Mas assim, é uma semana que a gente vai comentar sobre, em que a gente tá com uma espécie de sentimentos mistos, assim, sentimentos confusos, né? Porque... E mais pro lado ruim, mas assim, eu digo isso porque a gente tem um jogo em que a gente não joga bem, mas sai com o alívio da vitória, e um jogo em que a gente tem um resultado que é pior do que o desempenho, na nossa visão, pelo menos, assim. Então, tipo, um resultado melhor do que o desempenho, um resultado pior do que o desempenho, e um resultado bom, um resultado ruim. Os desempenhos, nenhum dos dois foi muito bom, nenhum dos dois foi bom, assim, mas nenhum foi péssimo também, eu diria. Mas, tipo, uma semana um pouco estranha, né, Alex, pra gente comentar. Não, totalmente. Cara, eu vou te falar, sabe, eu preciso atribuir logo a um ponto importante, Guilherme. A gente tá zicando o Flamengo, cara. A gente tá muito otimista, tá ligado? A gente mete umas paradas muito otimistas assim, tipo, 4-0, 3-0, não sei o que. Aí o Flamengo vai lá e faz o quê? Enfim, mas a gente vai falar disso melhor quando a gente chegar na Taça Davis. Mas eu só preciso pontuar que, tipo, minha sensação mista meio que vai conduzida por essa coisa do tipo assim, será que a gente tá excessivamente otimista? Mas eu acho que esse é o ponto, né? Tipo, eu acho que tem sido um pouco de choque de realidade esse início do Flamengo, porque, cara, a gente fala sobre isso, mas é muito engraçado realmente ver na prática como o estadual não é referência. Né? Sim. Até uma, assim, uma ideia que a gente poderia ter como a ideia que... a linha, né, que pauta esse episódio é isso, assim, começou a temporada. Eu acho que um pouco... Agora a gente tem, depois de 4 jogos, acho que tá dando um pouco de ruído o seu microfone, Alex, se puder mutar. A gente tem, depois de 4 jogos agora da temporada, de fato, a gente tem um panorama melhor do que é esse time. A gente trouxe isso já no episódio passado, assim, de que esse início de temporada, ele serve para dar esse panorama mais completo de quais são os problemas do time, o que a gente precisa resolver. E é bom que a gente tenha até resultados ruins, por mais contraditório que isso pareça, porque, em primeiro lugar, é uma questão de regressão à média, que eu quero dizer com isso, a gente vê uma invencibilidade de 27 jogos. Nenhum time tem uma invencibilidade infinita. Vai existir derrota. Em algum momento, essa sequência vai ser quebrada. E cada vez que você tem uma sequência maior, é mais provável que ela seja quebrada, porque você tem uma tendência a regredir a média normalmente. Então, tipo, existe uma questão de regressão à média, e que quanto antes acontecer em relação ao prosseguimento da temporada é melhor, mas principalmente porque derrotas, empates, como foi o jogo contra o Inter, atuações ruins, como eu diria que foram talvez todas até agora nesse início de temporada, exceto o jogo contra o Inter, assim, atuações ruins no sentido de abaixo do que a gente espera do time. Isso é bom porque ajuda a gente a identificar quais são os problemas que esse time tem. É ruim se esses problemas persistirem. Se daqui a 3, 4, 5 episódios a gente estiver falando que a gente está com os mesmos problemas que a gente tem hoje. Mas os problemas existirem, eu acho que não é ruim. E eles serem prontamente identificados é bom. Acho que a torcida identifica alguns desses problemas, exagera alguns, minimiza alguns, mas a gente precisa entender que existem problemas, quais são eles, e que lidar com eles é o que vai fazer a gente ter uma temporada vitoriosa, e não ignorar eles. Eu acho assim, eu acho que
ter problemas é ruim sim, tá? Mas assim, eu entendo ao mesmo tempo que a gente tá falando do ponto de vista de um trabalho que começou. Tá começando, né? Porque a gente tá falando de um trabalho que tá começando porque o Felipe Luiz não tem nenhum ano de trabalho, porque ele não tem nenhum ano de carreira como profissional. Recém completou basicamente, tipo, a carreira dele como técnico at all, assim, tipo, né? Desde que ele é técnico mesmo, deve ter 1 ano agora. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma coisa que tá muito inicial, o trabalho do Boto é muito inicial, e eu penso muito, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente algumas coisas de planejamento, e eu acho que então agora realmente ainda é um momento de se pensar planejamento, né? Mas assim, o que eu posso dizer a respeito dos jogos propriamente é que é um ponto que a gente conversou já ontem, né, Guilherme, e eu acho que é importante trazer, é que diferente das reações que a gente viu da torcida de forma geral, principalmente pro jogo de ontem, a gente discorda de que foi um jogo horrível. O jogo de De quarta-feira. ontem, o jogo do meio de semana contra o Táchira, né? E assim, eu acho que. E eu quero argumentar logo sobre isso. Claro que a gente tinha falado. Porque é melhor falar do Vitória logo? Eu meio que já comecei, né? Eu faço essas coisas às vezes, eu não sei. Não, pode ir. Só que jogo, você falou Thatcher, eu acho, não sei se eu fiquei errado, mas foi contra o Central Córdoba, pessoal. Perdão. Táchira foi o primeiro jogo, né? Sim. Central Córdoba, aqui ó, tô jogando, já fiz os 2 jogos contra o Táchira, tá, gente? É isso. Nossa, perder pro Táchira em casa seria horrível, né? Puta merda. Não que perder pro Central Córdoba em casa seja muito melhor também, né? Mas enfim, né? Mas se a gente ganhou do Táchira fora de casa, perder em casa seria... Ah, tá, mas assim, a gente quer que isso aconteça contra o Central Córdoba, né? Sim. Mas, tipo, seria muito bizarro, acho que você conseguir ganhar fora e perder em casa. Mas vai ser o que vai acontecer contra o Táchira, se vocês quiserem bastar madeira. Enfim, mas assim, falando sobre esse jogo, cara, eu acho que pode parecer que eu tô passando pano, e eu acho que o Guilherme vai falar, vai parecer pano, mas vamos falar a real. A gente não perdeu contra o Táchira, contra o Córdoba, porque o Córdoba foi melhor que a gente. A gente perdeu contra o Córdoba porque o Flamengo teve 2 falhas meio clamorosas defensivamente e tem uma dificuldade muito grande de chutar no gol. Eu nem vou dizer que o problema do Flamengo necessariamente é pontaria, apesar que tem uns problemas de pontaria também, mas o Flamengo... O problema de que ela é... Pontaria. Ah, tá. Que susto, mas beleza. Guilherme, olha só, você tem tipo 23 anos, cara. Calma aí, cara. Que isso, velho? Eu tenho 21, Alex. Na verdade, você não tem 23 anos. Não me envelhece, não. Não, tem 21, tem Meu 21. Deus, foi mal. Você falando a tua idade errada por cima. Mas se controla, Guilherme. Se controla aí, cara. Eu entendi errado. Eu entendi errado o problema. Mas assim, eu acho que é seguro dizer que o problema do Flamengo no jogo do meio de semana é que o Flamengo também, além de ter tido muito azar, né, nas finalizações, na defesa, e 2 falhas muito clamorosas no meu entendimento, a gente não finaliza no gol. Falta finalização, falta chutar. Eu acho que isso é muito claro. Mas ao mesmo tempo, quando você tem um zagueiro que comete um pênalti como o Léo Pereira cometeu, e a linha de defesa como um todo, numa bola parada, que é um momento que é de concentração, deixa um jogador subir sozinho, eu acho que, tipo, não é que o time jogou mal necessariamente, contou com erros muito graves e não finalizou. E quando finalizou, não finalizou bem, né? Tirando a boa batida de falta do De La Cruz, o Flamengo acho que dá pra dizer que não finalizou. As finalizações do Flamengo ou foram pra fora ou foram bem fraquinhas na direção do goleiro. Acho que não teve nenhum momento onde a gente viu o goleiro exercer grandes defesas. O goleiro do Córdoba, então assim... acho que é muito mais uma questão, tipo, de azar e de falta de ânsia em, tipo, finalizar a bola no gol, do que necessariamente um jogo necessariamente horroroso. Foi um jogo neutro pra mim, sabe? Nesse aspecto. Eu acho que você já adiantou muitos dos problemas que a gente quer falar sobre, mas eu não vou nem entrar nesse tópico, porque eu acho que a gente quer comentar mais especificamente de cada um, assim, né? Mas, assim, retomando uma coisa que você falou bem no início, assim, quando eu digo que é bom os problemas existirem, não sei se eu falei exatamente assim, mas, tipo, é no sentido de que problemas vão existir. Isso é inevitável. Todo time vai ter problemas. Então, entender quais são esses problemas o quanto antes na temporada é bom, sabe? Nesse sentido. Mas, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é péssimo que existam problemas como o pênalti que aconteceu no último jogo. Como
E pra mim foi pior. Muita gente focou no pênalti, mas eu tô meio com, tipo, um hot take nesse episódio em relação a quase tudo que eu pensei sobre esse jogo do Deportivo. O Deportivo Táchira, não. Tá vendo? Tu me levou pro mau caminho. Do Central A culpa Córdoba. é minha, né? O culpado ainda sou eu, Guilherme. Me levou pro mau caminho. Me levou pro mau caminho. Nesse jogo do Central Córdoba eu tô com um hot take. Cuidado quando você virar professor então, tá, Guilherme? Nas análises. Porque ainda bem que eu não vou virar professor, né, mano? Mas, assim, eu acho que o segundo gol foi pior que o primeiro. A galera ficou assim, nossa, mas é o pênalti mais infantil da história, esse pênalti do Léo Pereira, e não sei o que lá. E, tipo, mano, pra mim o segundo gol foi pior que o primeiro. Porque, pra mim, o cara do Central Córdoba, ele cabeceia sozinho uma bola parada. É um erro de marcação gravíssimo, sabe? Eu vejo o pênalti do Léo Pereira mais como uma fatalidade e o pênalti... Assim, eu entendo que dá pra ter a leitura de que ele teve a intenção de colocar a mão na bola e dá pra ter a leitura de que ele não teve a intenção, mas independente dessa leitura, pra mim é mais uma fatalidade, tá ligado? É uma coisa que acontece... Existem jogos em que, tipo, acontecem pênaltis assim, sabe? Mas o segundo gol é um erro total da defesa pra mim. A gente toma um gol, uma bola parada em que o jogador Central Córdoba cabeceia sozinho, e pra mim esse gol define o resultado, cara, porque eu acho que se a gente sai do primeiro tempo com 1-0 contra, ou no melhor dos cenários a gente consegue buscar um golzinho no final, porque ainda estaria só um gol de diferença, o Flamengo estava fazendo a pressão, então poderia conseguir um empate no intervalo, a gente estaria comentando um outro jogo aqui. Só que quando você toma um 2-0 e vai pro intervalo com 2-0 contra, é um jogo muito difícil de virar, sabe? É um placar muito difícil de virar. Isso também tem a ver com uma questão que a gente vai comentar mais à frente em relação aos problemas recorrentes, mas eu enxergo dessa forma também, cara. Eu acho que o jogo do Central Córdoba, o jogo do Vitória, eu acho que o jogo do Vitória foi até pior, eu arriscaria dizer. Acho que o Flamengo jogou pior contra o Vitória do que contra o Central Córdoba. Concordo, cara. Mas o resultado contra o Central Córdoba foi péssimo, cara. É um resultado que não podia existir. E eu acho que a gente, quando faz uma análise do desempenho, da performance, a gente tem que conseguir separar do resultado. A gente sempre fala isso em relação a, tipo, ganhou, mas não jogou bem. Eu acho que também dá pra fazer o contrário, sabe? Perdeu, o resultado foi péssimo, mas a atuação não foi péssima. Tem problemas. Problemas que, inclusive, já existiam nos outros jogos. O fato de que agora a derrota veio, não quer dizer que os problemas foram necessariamente mais intensos nesse jogo. Sei lá, é um pouco a minha visão. Cara, eu tô de acordo com você. E assim, é aquilo que eu acho que eu já tinha até pontuado. Por exemplo, contra o Fluminense no estadual, aquele primeiro jogo, foi um empate, sabe? Um empate, ignorando o contexto, né? Só falando pontos de resultado, porque, né, a gente tá comparando resultados. Um empate é um resultado melhor do que uma derrota, né? Não, e um empate num clássico dentro do estadual não necessariamente é péssimo também, para uma campanha de pontos corridos. Mas é disparado, provavelmente, o pior jogo do trabalho do Felipe Luiz até hoje no Flamengo. Concordo, eu concordo. Muito pior do que o jogo contra o Central Córdoba. Muito pior. Muito pior. Mas com uma coisa em comum, né? Eu posso fazer esse gancho ou tu quer continuar? Claro. Vai firme. Não, que é uma coisa em comum, que é um problema que faz parte dos problemas recorrentes que a gente tá falando, que é um problema de meio de campo, né? E por falta de jogadores, porque acontece, contra o Fluminense no estadual, a gente tava sem o Arrascaeta e sem o De La Cruz. E agora com o Central Córdoba, a gente tava sem o Gerson e sem o Pulgar. Então, tipo, eu acho que é uma coisa pra gente pensar, sabe? Como que é feita a escolha do meio de campo e quem que são os reservas que estão atuando, né, quando não temos nossos titulares, como que é feita a montagem do elenco. São pontos que a gente tem que trazer também recorrentemente, né? Mas enfim, continue, Alex. Só queria pontuar essa semelhança entre os dois jogos. Não, eu acho que assim, a gente pode pensar em questões de elenco mesmo, e até, né, é muito curioso, porque a gente tava destacando muito como a gente sente falta do Gerson e do Arrascaeta, mas eu acho que, tipo, é realmente muito incrível como o Pulgar se sedimentou como a figura que ele é pra esse elenco do Flamengo, né? Da importância dele e, tipo, da ausência dele pesa muito. E aí a gente vai ter também um caso de performances meio abaixo de alguns jogadores, o Everton Araújo, no meu entendimento, né, não entregando necessariamente a melhor performance que ele podia entregar também quando teve a oportunidade. Mas assim, mas o grande ponto na minha cabeça realmente destacar o quanto que o Flamengo não jogou tão mal. Assim, se fosse pra dar uma nota pro jogo de ontem, eu daria... De ontem. Eu provavelmente daria, sei lá, um 5. Mas, tipo, pensando que o jogo contra o Fluminense foi, sei lá, um 3, um 2.
Então, assim, mas o resultado não. O resultado foi muito pior, né? A lógica do resultado foi muito pior. Então é muito arriscado realmente tentar traçar esses paralelos, assim, de resultado e performance juntos, né? É uma coisa que acontece muito e a gente vê muito essa repercussão, mas, invariavelmente, cara, são sensações muito opostas. É claro, você também tem uma sensação, talvez até de um jogo melhor, porque você viu no campo, né, cara? Você estava no Maracanã. Meu pai teve uma percepção muito ruim, falou que o Flamengo tá jogando nada e tudo mais, o Flamengo tá jogando mal. Eu falei, pai, os 2 gols deles foram gols em erros individuais. O Flamengo não tá perdendo 2-1 porque tá tomando um banho de bola. Claro que, não menosprezando o Central Córdoba, porque eles trabalharam, tá? Foi um dos poucos times que recentemente, eu diria que ele tentou mais no gol do que o Fluminense naquele jogo, inclusive. Muito mais. Porque o Fluminense então, assim, não tentou. Nem tentou. A ideia do Fluminense era o não jogo. Sim. O Central Córdoba foi muito corajoso, sabe? Eu acho isso muito incrível da parte deles. Então, assim, tudo se leva em consideração. Eles deram muita sorte, mas eles também brigaram pela sorte deles, né? Eu consigo dizer isso e aí é aquilo, né? A gente falou sobre. Foi uma jornada infeliz da nossa linha de defesa. A gente tem umas questões para poder pensar a respeito disso. Mas acho que antes disso a gente realmente precisava falar sobre o jogo do Vitória também. Sim. Assim, só pra eu entrar um pouquinho nesse gancho do que você falou algumas coisas, acho que, primeiro, tem uma frase que provavelmente não é exatamente assim, mas que é uma ideia de, tipo, a sorte abençoa os preparados, né? Então, tipo, foram fatalidades que aconteceram durante o jogo, mas o Central Córdoba fez o trabalho dele. E eu acho que a gente usa Maracanã na nossa chamada desse episódio justamente porque o resultado a gente entende que é nesse nível, sabe, de tragédia. Não era pra existir esse resultado. Não tem um mundo em que seja aceitável esse resultado. Mas, ao mesmo tempo, esse paralelo de analisar o jogo pós-resultado é complicado, mas eu só queria, assim, deixar bem claro, tipo, tu falou que talvez eu tenha achado o jogo melhor porque eu tava lá, mas, assim, a minha experiência do que eu vi saindo do jogo no Maracanã é que eu era realmente um ponto fora da curva. Eu acho que a maior parte da torcida que estava lá também achou um jogo bem ruim. Só que eu fiquei mais com a sensação de que, tipo, a gente teve uns 25 a 35 minutos ali, talvez contando com os acréscimos, muito ruins no segundo tempo. Por que a torcida colocou assim? Depois a gente falar um pouquinho essa análise do jogo, depois a gente vai pra Vitória. Mas assim, era a ideia de que a gente teve posse de bola, mas não criou, sabe? Essa ideia de que a gente ficou ciscando, troca passe. Um pouco a ideia que a gente trazia muito com o time do Tite, de que fazia só o a bola vai nos lados, volta, sabe? Você tá com a posse de bola, a gente teve muita posse de bola, mas você não cria de fato. E eu acho que isso aconteceu durante o jogo, mas eu não acho que isso foi o jogo todo. Eu acho que isso pra mim foi muito forte, assim, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, talvez, ali. Mas eu não acho que tenha sido o jogo todo marcado por isso, entendeu? Então, assim, também não é defendendo que foi um jogo bom, um jogo ótimo, a gente não tá defendendo isso, mas eu não acho que foi um jogo péssimo, e certamente eu não acho que foi um jogo tão ruim quanto o resultado, e talvez até fazendo gancho, não sei se tu ainda vai querer entrar com alguma coisa aí, mas aí tu faz e depois puxa pro jogo do Vitória. Mas pra mim, certamente, a atuação contra o Central Córdoba foi até melhor do que contra o Vitória. Foram 2 atuações abaixo, mas acho que contra o Vitória foi até pior. Não, é isso. Acho que realmente, sobre esse jogo, acho que a única coisa que eu preciso dizer é que, infelizmente, isso aqui é uma coisa muito bizarra, tá? Mas eu vou falar ainda assim. O Maracanã, uma das coisas que me motiva a realmente torcer muito por uma casa própria, cara, é tentar se afastar um pouco de algumas coisas que o Maracanã carrega pra gente na Libertadores, que, cara, são assim. O Maracanã é a casa dos nossos maiores títulos, inquestionável. Mas, cara, tipo, é América do México, é na Sul-Americana contra o Independente, tá entendendo? Tipo, é Central Córdoba. Tem muita coisa. Vamos ver se a gente começa numa coisa nova, tá ligado? Eu queria muito, tipo, porque ainda tem isso, né? O Maracanã não é uma coisa do Flamengo, né? Mas sempre que acontece uma coisa que o Flamengo... Porque, vamos falar a verdade, né? O Flamengo é o dos clubes do Rio, né? Que jogam no Maracanã. É o que vai estar sujeito a vexames na Libertadores, porque é quem participa com muita frequência. Os outros se revezam um pouco mais e tal, né? Então, assim, a gente tem essa coisa, a gente perde em casa, já é Maracanazo porque o Maracanazo existe, tá ligado? Como evento histórico, né? Então, sim. Poxa, é meio ruim isso também. Mas também é interessante pensar por esse lado que, tipo, esse tipo de derrota meio bizarra é um pouco comum na história do Flamengo, que não é exatamente bom,
Mas, assim, por um outro viés também é um olhar de, tipo assim, galera, não quer dizer que a gente tá no fim do mundo e que tudo vai dar errado na temporada, assim. O Flamengo, às vezes, tem uns tropeços que são desse nível, de perder em casa pro Central Córdoba, e isso não quer dizer que seja irreversível pra temporada também. Não, justamente. Mas assim, mas tem essa coisa meio terrível e eu fico meio. Eu precisava pontuar isso porque, cara, é desagradável. Mas assim, falando sobre o jogo do Vitória, lá na Bahia, né? Cara, eu vou te falar. É muito, muito curioso, né? Porque a gente pensou, né, depois o jogo contra o Vitória, em exaltar 2019. E exaltar 2019 porque a gente entende que, como o Guilherme falou, eu concordo com ele. O jogo contra o Vitória foi pior do que esse jogo do meio de semana. E a gente sente que foi uma coisa que acabou sendo uma vitória acontecendo muito por um brilho muito grande, não só deles, porque né, o Plata participou muito bem em alguns lances e gerando oportunidades e tal. Mas que, tipo, muito dos pés dos jogadores de 2019, né? A gente pensou muito sobre esses títulos e muitos debates, muitos comentários que a gente viu na internet, a famosa frase, né? 2019 botando a comida na mesa e tudo mais. Uhum. Mas, tipo, justamente comunica com isso, né? O jogo contra o Vitória foi um jogo que parece muito mais individual, o que salvou. E assim, isso dá um retrato de que foi um jogo realmente inferior a esse jogo do meio de semana, né? Não, e é curioso, assim, porque até se tu pensar no jogo do meio de semana, depois que a gente tá perdendo de 1-0 já, e o Arrascaeta dá uma bola pro Bruno Henrique que é sacanagem, e o Bruno Henrique sofre um pênalti. E aí depois o VAR chama e fala que foi fora da área e se transforma numa falta. Mas assim, naquele momento que a princípio o Bruno Henrique tinha sofrido um pênalti, a sensação era tipo, 2019 vai resolver de novo. E a galera de 2019 obviamente não resolveu contra o Central Córdoba, mas também quem resolveu? Então assim, é uma ideia que faz sentido ainda, assim, se você pensar pelo lado de que, tipo, a gente ainda tem muita necessidade dessas figuras que resolvem desde 2019 resolverem jogos em que a gente não está bem. E a gente precisa também que nessa nova geração, a gente já debateu muito aqui nesse podcast, que a gente entende que a virada de 2024 para 2025, por uma série de fatores, é uma virada geracional, da geração 19 para a geração 25, mas a geração 25, ela se cria nos ombros, né, da geração 19. Então, tipo, a gente entende que ainda tem figuras de 2019 que tem um papel central no elenco, inclusive o Bruno Henrique, para mim, talvez seja o melhor jogador da temporada, e que vão continuar no papel central, mas a gente precisa que novos jogadores desse elenco, a gente tem muitas contratações ao longo dos últimos anos, ocupem esse papel também de, tipo, a gente não tá bem no jogo, mas hoje eu vou decidir, sabe? Porque assim como a gente perde por falhas individuais, né, contra o Central Córdoba, a gente pode também ganhar por acertos individuais, como foi contra o Vitória. Então, é importante ter esse tipo de figura no elenco. Mas, de fato, Alex, é um jogo que a gente não foi bem contra o Vitória, e no lance do gol do Arrascaeta, cara, é muito bizarro, porque ele erra um passe muito bobo pro Gerson, e pra mim, tipo, isso é o retrato do que é o Arrascaeta. Assim, ele erra um passe bem bobo pro Gerson, o Gerson faz a pressão, o Arrascaeta retoma a bola e vai e mete um gol, assim, do nada. É do nada. Não existe gol naquele lance. Ele perde a bola e aí ele, pra tipo, compensar, ele vai e mete um gol. Isso é muito Arrascaeta, mano, que é um cara que, tipo, ele não tem essa constância de estar bem o tempo todo, mas, tipo, ele aparece e resolve o jogo, sabe? E é muito bizarro isso. E eu achei um golaço. Eu queria saber o que você achou desse gol do Arrascaeta contra o Vitória, de biquinho. Cara, eu sou suspeito a falar do Arrascaeta, sou suspeito a falar dos gols dele. Muito cara do fã do meia, do camisa 10. Era quando eu jogava, né, antes de me aposentar, daquela famosa lesão no joelho que me pediu de profissionalizar. Tu conhece essa piada, mano? Mais ou menos, mas eu peguei a visão, Nessa época, pô, era onde eu jogava, então eu realmente me identifico muito. E, cara, é uma coisa de genialidade, uma coisa meio, tipo, o espaço curto, meio imprevisível, e, tipo, do nada, a bola dá uma sobradinha, dá uma desviada, não sei o quê. E ele vai do jeito mágico. O jeito mágico pô, tem um biquinho ali, o espaço que eu tenho é biquinho, não dá pra chapar, não dá pra dar trivela. Não, tô biquinho, é biquinho, tá ligado? E, cara, inclusive isso, quando eu comecei a jogar bola, eu não sabia chutar sem ser bico. Entendeu? Então, tipo assim, mais uma identificação.
Tá entendendo? É gênio, cara. Assim como eu era quando eu comecei a jogar futebol. Mas aí veio a lesão no joelho, né? Enfim. Disclaimer aqui. O Arrascaeta sabe chutar sem ser de biquíni, tá? Não é o mesmo caso que você. Quando eu era pequeno, eu não sabia chutar sem ser biquinho, tá? Quando eu era pequeno. No meu caminho pra profissionalização antes da lesão, isso já tinha sido resolvido já, entendeu? Mudando a história. Mas assim, além do gol de biquíni, a gente tem o gol do Bruno Henrique, que foi o gol do alívio, né? Porque a gente, tipo, o Arrascaeta faz o gol, a gente toma um empate com o famigerado Wellington Rato, né? E aí o Bruno Henrique vai e decide o jogo. Assim, o mérito da jogada é todo do Bruno Henrique? Não, não é. O Bruno Henrique fez um golaço? Não. Mas, tipo assim, ele aparece e decide, cara. E falta essa figura, porque a gente fala muito isso do Gabigol antes dele sair, e o Bruno Henrique Arrascaeta também sempre cumpriu esse papel. Por exemplo, eu amo o Everton Ribeiro, mas ele nunca foi essa figura. Ele era o cara que, talvez a gente sinta falta em alguns jogos, que dava constância no meio de campo, criava ao longo do jogo todo, mas não aparecia pra decidir. E eu sinto que a gente precisa que esse novo elenco... Assim, a gente tem bons jogadores de ataque, sabe? Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, o Michael, enfim, a gente pode falar que basicamente todos eles, exceto o Plata, eu acho, assim, estão entregando abaixo do que a gente espera, mas, para além disso, eles não estão tendo essa coisa de aparecer na hora que precisa e resolver, que eu acho que é importante, mas também não pode ser a única forma de ganhar jogo, né, Alex? A gente precisa entender quais são os problemas coletivos, porque a gente tem que parar de perder jogo por erro individual e de só ganhar jogo por mérito individual, né? Acho que a gente tem que conseguir ter um pouco mais de constância e estabilidade no trabalho coletivo, que a gente entende que não é ruim, mas que mostra fraquezas nesse início de temporada, né? Cara, assim, inclusive você falou, né, que o único que talvez ele não entre nessa coisa de parecer muito mal é o Plata, né, desses atacantes e tal. E, cara, pra mim ele provavelmente é o cara, assim, que mais perto chega de a gente poder olhar pra ele e falar assim, pô, esse cara tá sendo o responsável, tá tentando buscar esse protagonismo. Talvez não Sim. com gols, mas, tipo, criando chances e dando assistências e tudo mais. Apesar de que vamos combinar, né? O placar estava a gente não ganhou a Copa do Brasil por conta dele, porque o placar já tinha sido feito no primeiro jogo, mas ele foi quem realmente finalizou a situação Sim. na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, tipo assim, ele é um cara que até que ele tem uma estrelinha pra esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que ele é provavelmente o que desponta pra essa possibilidade no elenco, O sabe? próprio Juninho, eu acho que é uma possibilidade nesse ponto, porque ele foi assim na final do Carioca. Mas assim, eu acho que, tipo, é importante ter um cara como o Juninho, ou como o Plata foi também, que na final aparece, mas a gente precisa de mais jogos ter isso, sabe? Porque cara, acho que com o elenco que a gente tem um elenco que eu considero muito bom. Eu acho que, tipo, é importante que se num dia o Arrascaeta não consegue resolver, o Bruno Henrique não consegue resolver, o Juninho consiga, o Plata consiga, sabe? Não é tipo assim que todo jogo eles têm que resolver. Mas que existe um revezamento ali, sabe? Pra também não ser todo jogo o Arrascaeta ou o Bruno Henrique que tem que resolver. E pra mim, assim, só pra, enfim, te devolver a palavra, acho que também é legal falar sobre o Plata que, tipo, não só ele não tá nesse bolo de quem tá abaixo, mas eu acho que ele tá entre os melhores jogadores da temporada e eu acho que é justo quem considera que ele é o melhor jogador da temporada também. Embora eu acho que dê pra considerar o Bruno Henrique, enfim, outros jogadores ali, mas eu acho que também seria justo colocar ele nessa posição de jogador mais constante, um dos mais constantes da temporada. Não, é isso. Assim, mas é um ponto, né? Falando sobre tempo, né? O Plata também é um cara que tá aqui há pouco tempo, né? O Juninho também se fala. E assim, a questão do Juninho é importante pontuar, né? Ele vai ser pegado pra Cristo, porque mais uma jogada que ele sai de cara pro goleiro, né? Da outra vez ele chutou e o goleiro fez uma defesaça. Dessa vez ele optou por não finalizar. O que eu nem consigo dizer se eu acho que ele errou ou acertou nessa decisão. Eu não sei se eu acho que era óbvio que ele tinha que ter chutado aquela bola no gol, a cavadinha ou o que quer que fosse, tá ligado? Driblar o goleiro. Ele tomou uma decisão que, no final das contas, não rendeu o gol, então parece decisão errada, né? Mas assim, não acho que foi tão ruim quanto acho que a torcida claramente tá pegando muito no pé. Eu não acho nem que isso também é porque ele é o cara que veio pra substituir o Gabigol, acho que é mais por uma coisa de, tipo, muita gente tem uma parada com ele pelo fato dele vir, tipo, do Karabag, tá ligado? Ele não tem grife. E nesse caso, eu sou obrigado a concordar que a torcida do Flamengo gosta muito de grife. Muito de grife. Eu gosto de umas coisas um pouquinho mais exóticas. Eu gosto de grife também, mas eu gosto de umas coisas um pouquinho mais exóticas. E eu sei que, por exemplo, o meu nome pra camisa 9 substituto, né? Que eu teria ido atrás do Juninho, também não agradaria a maior parte da Flá TT.
E a maioria do torcedor do Flamengo de forma geral. Mas assim, tipo, porque, de novo, um pouco exótico. Mas, cara, é excessivo. É... E é muito chato isso, cara. Porque, de fato, eu concordo. O Juninho demonstra que, tipo, ele consegue criar jogo, fazer jogo acontecer. Porque isso é importante. Eu acho que mais do que necessariamente um grande goleador, que, claro, é ideal, é importante, a gente precisa de jogadores que, tipo, produzam chances. Porque a gente perde muita chance também. Então a gente tem que produzir mais chances pra poder, né? Porque a nossa taxa de conversão é baixa. Mas aí entra essa parada, Guilherme. Eu acho que dá pra dizer isso, principalmente no segundo jogo, mas no primeiro jogo acho que também não deve ser muito diferente. O Flamengo precisa chutar mais também, cara. Tipo, eu sinto que o Flamengo chuta muito pouco de fora da área, mas além disso, realmente, mesmo em situações onde a gente tá na cara do gol ou perto disso, existe um preciosismo um pouco excessivo. E talvez até um pouco de receio de alguns jogadores. Eu sinto que. Aí eu vou fazer um comentário, Guilherme. Eu espero que você não fique triste, não queira encerrar o podcast por conta disso. Mas eu acho que é o caso, por exemplo, do Gerson. Sim. Ele precisa chutar mais, cara. Eu sei que ele chuta bem. Gerson Ribeiro, né? Acho que é uma nomenclatura que eu já trago desde o ano passado. Ele assumiu realmente o papel do Everton Ribeiro no sentido de ser um meia que dá constância de criação, mas que peca no poder de decidir partidas, assim. O Gerson decide partidas, o Everton Ribeiro também decidia, mas não é o padrão dele, decidir a partida. E nem com a frequência que eles poderiam com a capacidade técnica que eles têm, né? Porque esse é um ponto. Sim. São tecnicamente jogadores dos níveis mais altos, tá ligado? Que a gente tem. E, o chute era o famoso chute de pompom, né? Que a gente brinca aqui. Mas muitas vezes chutava colocado, que é um outro estilo, que poderia usar mais também, enfim, né? Então concordo com você. Abaixo do que eles poderiam resolver. Mas assim, Guilherme, no todo, eu acho que realmente existe essa questão, mas é uma construção mesmo, né? Você falou, a gente tá pensando no elenco 2025, ele tá em construção, né? Ele tá em construção, eu acho que é a parada do que a gente até trouxe, né? Tipo, de que o trabalho do Boto tá no começo, o Flamengo do Felipe Luiz tá no começo, quase que eu faço cometo uma gafe aqui, né? Tá no começo. E assim, e se faz necessário mesmo algumas opções, que surjam mais opções, tanto para decidir jogos quanto para rodar elenco. Porque, aí eu vou falar, é muito específico, né? Porque uma bola na mão, você não pode atribuir o cara tá com a mão alta dentro da área porque ele tá cansado. Mas eu acho que é um fato que, tipo, uma coisa que pesa na performance do Léo Pereira e do Léo Ortiz não terem sido as melhores, e realmente eu acho que dá pra dizer que o Léo Ortiz não foi bem no último jogo, é o fato de que a gente tá usando essa zaga já tem alguns jogos já. O Léo Ortiz foi pra seleção. E assim, a gente não tem o Danilo machucado, né? Tá se recuperando. Também foi pra seleção, né? A gente não tem o Cleiton, que era um cara que a gente tava contando porque ele não vai dar sequência no Flamengo, porque o contrato dele tá acabando e ele não vai renovar. Enfim, porque já tá perto de acabar, né? Faltam acho que 6 meses ou um ano e ele vai procurar outro caminho pra ele. Então assim, a gente tá repetindo a nossa linha de zaga alguns jogos e no final das contas acaba faltando um quarto zagueiro, que era o Cleiton. Que tem como highlight na carreira aquela cena maravilhosa no Flamengo Botafogo. Mas que, tipo, a gente também contava com ele pro elenco, né? Como o quarto zagueiro, né? A gente também contava com ele pro futebol, né? Não só pro boxe. Exatamente. Porque, tipo assim, a gente pode falar, né? A gente tem o nosso tópico, que a gente não vai falar hoje, mas é o maior clube pós-esportivo do mundo. A gente podia falar do Cleiton atualmente como atleta de boxe. Mas, essencialmente, ele é um atleta de futebol. E aí, ele não vai ter sequência, né? Então, se faz necessário pensar nesse tipo de situação. E aí tem até uns nomes que surgiram e tudo mais, eu queria entrar nisso depois, e aí eu pontuo isso, mas eu queria que você desse uma sequência também, Guilherme, que essas questões todas aí que ainda faltam passar antes disso também, porque eu vi que tem algumas outras coisas aqui. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de gestão do elenco, porque eu acho que ela tem muito a ver com essa derrota do Central Córdoba em alguns sentidos, não só no sentido de tipo, ser culpada, mas no sentido de a torcida interpretar como sendo culpada. Mas, assim, falando especificamente da zaga, antes de eu ir para esse lado,
De fato, cara, a gente tem usado a tropa do Leléu, né, como a gente chama, né, Ortiz e Léo Pereira, constantemente. E assim, eles serem titulares absolutos é uma coisa. A gente não ter opção de reserva é outra. É a mesma questão que a gente traz com o Arrascaeta. O Arrascaeta ser titular absoluto é uma coisa. Não ter opção de reserva é outra. E tipo assim, eu não penso nem só pro agora, porque assim, eu não sei se eu consigo colocar os erros que aconteceram no jogo necessariamente na conta do cansaço. Foi até um tópico que você trouxe que eu falei que tipo, me pegou um pouco de surpresa inicialmente. Eu te falei, não tinha pensado por esse lado e tal. Mas pra temporada é um perigo, porque, cara, o Felipe Luiz tem feito um controle de minutagem muito bom, mas a linha de defesa não tem conseguido operar dessa forma, porque o Alexandro tava lesionado, o Vinha tá lesionado ainda, e o Ayrton Lucas também teve um período lesionado. Então teve um momento que tava o Varela jogando na esquerda, o Wesley na direita. Então, tipo, só aí a gente já tá usando muito os dois laterais direitos. Aí o Alexandro volta de lesão, ele volta a ser titular na lateral esquerda, mas a gente não tem tanta confiança no Ayrton Lucas. Então, muitas vezes o Alexandre acaba sendo utilizado com uma sequência grande. E o Wesley e o Varela voltam a revezar na direita, mas os dois atuam por seleção. Os dois estavam jogando durante o estadual, então os dois têm uma minutagem um pouco maior. E na zaga, a mesma coisa. O Danilo lesionado, o Cleiton em fim de contrato, não está, enfim, sendo nem foi relacionado para esse jogo com o Central Córdoba. E a gente está tendo que usar o Pereira e Ortiz direto. Então, a linha de defesa não tem conseguido ter essa mesma gestão de minutagem que talvez o meio e o ataque tenham tido. Venham tendo. Mas, tipo, por outro lado, a torcida colocou muito na conta dessa gestão de minutagem a derrota contra o Central Córdoba. E eu acho que é um ponto que eu e o Alex estamos muito de acordo e que tem muito desacordo com o resto da torcida, que cara, eu não acho que a escalação de quarta-feira foi o problema do jogo. Por dois motivos. Primeiro, é a questão de atribuir o resultado a uma coisa prévia, assim, sabe? É uma coisa de engenheiro de obra pronta, sabe? E a gente tá tipo assim, houve a derrota, então vamos achar um problema. Ele tirou o Gerson, tirou o Pulgar do time. E tirou o Wesley. Não pode poupar na Libertadores. Então, a gente perdeu porque poupou na Libertadores. Só que a gente vem poupando todos os jogos. A gente vem não poupando. Eu não acho que poupar é a palavra. Eu acho que é aí que a galera ficou com essa interpretação de tipo, poupou. Exatamente. Tipo, a galera ficou com essa interpretação de tipo, poupou, então desvalorizou. Então foi soberbo. Eu acho que o problema é o termo que estão usando. Porque eu não acho que a gente venha poupando em jogo nenhum. A gente vem rodando o elenco em todos os jogos. E, tipo, se isso não foi um problema quando a gente tava com 27 jogos de invencibilidade, por que eu vou dizer que isso é o problema agora que a gente perdeu? Então, acho que tem um pouco de... Tem uma interpretação um pouco ruim, assim. Uma coisa, tipo, correlação não é causalidade, sabe? Que a torcida não consegue tirar disso. Embora você possa apontar que é um erro tirar o Gerson e o Pulgar ao mesmo tempo. Talvez você pudesse rodar eles em jogos separados, porque você perde muito controle de bola no meio de campo, tirando os dois do time. Então, acho que há algo que criticar aí, mas eu não acho que faça sentido atribuir a derrota a essa questão, embora sim, a gente venha sofrendo com o meio de campo abaixo, porque às vezes a gente estava sem o Arrascaeta por lesão, o próprio Gerson, minutagem na data FIFA, etc. A gente tem um início de temporada em que o nosso meio de campo ainda não se encontrou em questão de disponibilidade física, antes de tudo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Alex. Não, cara, eu concordo muito com você. E de verdade, esse é um ponto muito relevante, é que, não menosprezando o Central Córdoba, que ganhou da gente de fato, e tentou, como a gente falou, mas é muito certo pra mim que, apesar de não ter sido o elenco principal do Flamengo, apesar de foram 3 jogadores poupados, nem foi tanta coisa assim, o Flamengo tem que ganhar o Central Córdoba com quase qualquer opção de elenco que fizer do que a gente traz do elenco principal do Flamengo, né? Vamos combinar, tipo, o Cebolinha, se ele tivesse jogado, ele deveria entrar e fazer um gol no Central Córdoba, sabe? A gente espera isso dele. O nosso elenco é um elenco com muitas opções pra gente poder olhar pra ele e falar assim, não pode rodar. Então, tipo, pra que tem elenco se você não quer que rode ele? Que use ele, né? É só pra entrar no segundo tempo? É só pra isso que serve? Todo mundo começa o jogo e depois... E todo mundo sai pra poder entrar as opções? Não faz sentido, né? E assim, uma coisa que você falou sobre a questão do meio campo com o Gerson, o Pulgar e o Arrascaeta, é uma coisa curiosa. Quando a gente tava conversando sobre isso nos outros jogos, falando sobre a falta do Gerson e do Arrascaeta, pensando numa coisa. Agora, né, colocando isso em pauta aqui. A gente precisa pelo menos de 2 desses jogadores. E na verdade, porque assim,
Assim, essa é meio óbvio, que no final das contas você só tava com o Pulgar antes, né? Mas. Qual que é o que eu fiquei pensando aqui? A gente se ressente muito de controle, né? Só que o Arrascaeta, ele não é um controlador de jogo propriamente. Ele é um pensador de jogo, mas não necessariamente como um controlador de jogo. Porque ele não tá com a bola o tempo todo. Sim. Né? O Gerson e o Pulgar estão. Então, tipo, a Sim. gente precisa sempre pelo menos um cara desses. Um cara que vai dar pausa, que é o Arrascaeta, né? Que é o caso que ele mais vai entregar pra você. E um Pulgar e um Gerson pra ser um cara que vai ter a bola também e gerar pausa com isso. Mas, tipo. Mas o Arrascaeta gerando uma pausa com a criatividade. E eu sinto que aí a gente vai pro jogo sem o Pulgar e o Gerson, que são os caras que vão matar com a bola, e consequentemente a gente dá essa bola muito no pé do De La Cruz, que é um cara que não dá pausa pro time, fica muito complicado, né? E eu acho que assim, também é bom de pontuar, o próprio Felipe Luiz diz na entrevista que o Wesley voltava de lesão e o Pulgar e o Gerson vinham de sequências de minutagem alta, principalmente o Pulgar, porque ele vinha jogando todo o jogo e, enfim, tem questão de convocação, tem uma série de coisas que acontecem nessa virada do final da pré-temporada para o início da temporada. Então, o controle de minutagem não é idade assim, eu vou poupar eles porque o jogo é fácil e a gente vai ganhar com qualquer time, como a parte da torcida parece tentar interpretar isso. Não é isso. Ele está tentando preservar os jogadores, que é uma coisa que a gente criticava muito no time do Tite, por exemplo, porque a gente tinha muito pouca preservação dos jogadores. E assim, o estilo de jogo do Felipe Luiz exige intensidade física também. Então, você sabe que você, tipo, usar um jogador 90 minutos todo jogo, você vai prejudicar aquele jogador fisicamente. Se você nunca tirar ele em momento nenhum. Eu acho que talvez possa ser feita de forma melhor essa gestão, no sentido de, tipo, quais são os jogadores que eu vou tirar do time? Se eu tirar esses dois, eu vou perder muito disso. Se eu tirar esses dois, eu vou perder muito disso. Mas a gente teve motivos para ter essa rodagem de elenco em todos os jogos. Isso resultou, por exemplo, a gente ter até agora no campeonato, na temporada, 2 jogos que a gente foi com 2 no meio e 4 atacantes no time titular, que foi contra o Inter e contra o Deportivo Táchira. Um jogo que a gente foi com 3 no meio e 3 atacantes. E eu acho que só contra o Vitória, se eu não me engano, que a gente foi com 4 no meio e 2 atacantes só, né? Então, tipo, a gente entende que a gente tem perdido o meio de campo muito por causa disso, mas eu quero pontuar de novo o que você falou, Alex. Os times que a gente entrou com 2 atacantes, com 4 atacantes, com 3 atacantes, esquemas diferentes, jogadores diferentes em cada jogo, cara, todos esses times, eu olhei a escalação e eu falei, tá, ok, esse time é bom. Em nenhum desses jogos eu pensei, tipo, nossa, que time estranho que a gente tá, que time horrível. Tipo assim, eu posso ter estranhado, pô, por que ele usou esse jogador em vez desse? Sabe? Ter questionado alguma escolha em específico. Mas o time que foi a campo, em todos os jogos até agora, todos os times foram bons. Eram 11 jogadores bons, 11 jogadores com capacidade de ganhar esses jogos e de jogar bem esses jogos. Ok, o entrosamento é uma questão que afeta, isso é inevitável. Mas a gente não teve escalações ruins, sabe, em nenhum dos jogos. Então, colocar na conta disso, pra mim, não faz muito sentido. Não, eu acrescento uma coisa, porque você falou um tópico que eu esqueci, acabei não dando conta de falar, e que pra mim é uma parada muito séria, porque é uma esquizofrenia da nossa torcida, é o ponto de que, cara, a gente sempre fala, que a gente não pode falar por todo mundo, mas muita gente fala, o Flamengo tem que priorizar o Brasileirão, o Flamengo tem que priorizar o Brasileirão. Claramente, essa escolha de poupar na Libertadores tem um viés de pensar no jogo contra o Grêmio no final de semana. E aí a torcida vai vir e vai agir como se, tipo, tivesse horrível. Como se não... Sabe? Tipo, claro, eu acho que a gente vai ver mais quando tiver a Copa do Brasil ficando de lado. Porque é público notório, até o Arrascaeta já falou a respeito disso, que o Flamengo vai priorizar o Brasileirão. Então na Copa do Brasil eu imagino... E tem a questão dos pesos, né? A Copa do Brasil tá por último. Então, assim, a gente provavelmente vai ver muito mais lá. Mas, assim, eu faço essa troca. O grupo do Flamengo é um grupo fraco o suficiente pro Flamengo poder chegar lá com um elenco um pouco mais alterado, com um time um pouco mais alterado, e ganhar esses jogos. Porque não foi porque a gente entrou com esses jogadores no banco que a gente perdeu esse jogo. Não foi, cara. De forma alguma. Então, assim, é uma coisa de não sabe o que é, porque quando quer uma coisa, fala uma coisa, mas aí depois, quando isso acontece, vai reclamar disso. E ao mesmo tempo uma coisa meio canalha, do tipo...
de tentar culpabilizar algumas coisas quando a culpa não tá ali, sabe? Quando é muito óbvio que tiveram excelentes percursos, sabe? E, assim, tem três pontos que eu acho que são importantes de falar em relação a isso. Primeiro, eu nem acho que, assim, concordo com você 100%. Se você quer priorizar uma coisa, na hora que você prioriza ela, você não pode reclamar que ela está sendo priorizada. Mas eu nem acho que o que aconteceu foi assim, a gente priorizou o brasileiro em prol da Libertadores, porque tipo, a gente poupou 3 jogadores na Libertadores. No final de semana a gente tinha poupado 2 jogadores no Brasileiro. Poupado é um termo ruim, eu vou repetir isso, não acho que foi poupar. A gente rodou 2 jogadores, né, do elenco. Se a gente pensar que Juninho e Everton Cebolinha começam como titulares contra o Vitória, e eles não são titulares desse time. E aí tá a diferença, que a gente teve os 4 no meio de campo. Então a gente teve o meio de campo titular. E mesmo assim, foi um jogo abaixo. Então também não dá pra dizer que tipo, teve o meio de campo titular e deu tudo certo. Foi um jogo abaixo que a gente teve contra o Vitória. Mas a gente roda 2 jogadores em um jogo, roda 3 jogadores no outro. Então, tipo assim, a gente abriu mão dos 2 campeonatos? Foi isso? Não, cara, a gente não abriu mão de nenhum dos campeonatos. Eu acho que é uma leitura errada que a torcida faz, sabe? E, assim, os outros 2 pontos que eu queria trazer, o segundo é em relação ao que você falou, mano, não só o grupo, mas, assim, eu acho que se a gente pega os times sul-americanos hoje, que o Flamengo enfrenta, é muito importante, nas fases de mata-mata, decidir o segundo jogo em casa. O Flamengo tem time, tem elenco para passar pelos times sul-americanos que estão na Libertadores, decidindo em casa ou fora? Tem. Eu acho que é importante a gente levar isso em conta também. A gente tem que cobrar desse time, jogar a bola e ir longe na Libertadores. Tanto fazer uma campanha boa na fase de grupos, eu quero ser primeiro do grupo, porque eu acho que é muito importante, mas também no mata-mata chegar e não ser eliminado por um Olímpia, por um Peñarol. E os times que eu acho que são mais fortes para bater mais de frente com o Flamengo na Libertadores são times aqui do Brasil, em que, tipo, a questão de decidir em casa ou fora pesa, mas eu acho que é um peso diferente, porque são times que a gente já está acostumado a jogar. Que a gente conhece os estádios. É diferente de decidir fora contra um time sul-americano. Mas esses são os times mais fortes que a gente tem que se preocupar, são os próprios times brasileiros. E em relação ao último ponto, eu esqueci qual era, então se quiser assumir, Alex, que daqui a pouco eu retomo o último ponto que eu ia falar. Cara, então, eu só consigo pensar mesmo que uma outra coisa que acho que acaba sendo, atrapalha, na verdade, essa questão física que a gente tá falando também, é que a gente vai ter essa situação de sair atrás do placar, né? A gente, nos últimos jogos, teve essa situação de, tipo, ou faz um gol, toma um empate, assim, no finalzinho tem que ainda tá lutando pra poder ganhar o jogo, que foi contra o Vitória, por exemplo. Mas a gente toma 2 gols contra o Central Córdoba e o que a gente tem que fazer? Tem que botar vários jogadores em campo. O que eu nem acho que é um problema, porque assim, no final das contas, sabe o que acontece? É uma matemática muito básica. É muito pouco comum ver um técnico que bota faz substituição no meio do jogo. A menos que seja uma tragédia, né? Então, tipo assim, o Gerson ter entrado e jogado 45 minutos é muito menos do que ele provavelmente teria jogado se ele tivesse começado em campo e substituído durante o meio do jogo, né? Então, tipo, ele jogou meio jogo, então acho que é um problema. A mesma coisa pro Wesley e tal. Eu consigo olhar pra isso e pensar, sim, eles foram poupados. Aí entraram no jogo, planejamento ruim, porque entraram no jogo e tal. Entraram no jogo, mas jogaram menos do que jogariam se tivesse começado o jogo. Pra mim isso é muito óbvio. Então assim, eu acho que o controle de minutagem foi feito. Eles estavam no banco porque eles podem entrar pra poder tentar fazer a diferença no jogo. Eu acho que reclamar disso é basicamente dizer assim, então não queria que eles estivessem no banco, né? Porque se na necessidade de botar o cara, não pode botar o cara, porque senão aí foi inútil ter poupado ele. Não faz sentido essa discussão. Que é uma coisa que eu vi. Gente que eu considero inteligente da Flá TT, inclusive. Então assim, não, porque adiantou de nada, poupou o elenco, não sei o que, poupou os jogadores e botou eles pra jogar meio tempo. Pô, é isso aí. Vocês estão no banco pra ser jogarem, né? Na necessidade. Então assim, meio bizarro. Mas aí, você pensa, né? Os jogadores que começaram o jogo e terminaram o jogo, e a necessidade de botar esses caras que estavam mais ali pra ser poupados e tal, provavelmente entrariam 20 minutos e acabaram jogando 45, isso pesa fisicamente pra gente também, né? Então, tem essa parada, cara, que é um pouco complexa, mas que, tipo, é situação de jogo e é natural também, sabe? Tipo, não dá pra tratar um placar adverso, tudo bem, que é um adversário mais fraco, mas não dá pra tratar um placar adverso como se fosse algo super antinatural ao esporte. Acontece. E eu acho que é engraçado como os problemas, eles se conectam, e até isso me fez lembrar, inclusive, qual era o meu último ponto que eu queria trazer em relação ao que você tinha falado, que é
a torcida acho que tenta colocar na conta da escalação, porque a torcida, não só a torcida, mas acho que é uma discussão que a gente estava tendo esses dias sobre interpretação artística, né? Mas as pessoas buscam coisas sempre, explicações explícitas, concretas, obviedades que tragam e que sejam conclusivas. E eu acho que a gente defende muito aqui que as coisas são multifatoriais. E que você precisa entender que existem diversos fatores. A gente, obviamente, é tendencioso, todo mundo é. Então, quando a gente chega aqui para gravar o nosso podcast, a gente coloca certos fatores em pauta que a gente considera mais relevantes. Isso vai acontecer. Mas não quer dizer que a gente ache que esses são os únicos fatores que existem. A gente entende que as coisas são multifatoriais e que é impossível você levar em conta todos os fatores ao mesmo tempo, porque sempre vai ter alguma coisa que você não vai estar levando em conta ali. E não só isso, mas assim, dentro do esporte, existe a ideia do imponderável no futebol, né? E dentro do esporte, muitas vezes, tem esse lado também, que é tipo, você pode levar em conta diversos fatores, você vai deixar de levar em conta alguns fatores, e, cara, existe aleatoriedade também na vida humana, assim, então, e no futebol ainda mais, sabe? Existem situações que às vezes não funcionam. Foi muita sensação que eu fiquei no jogo contra a Central Córdoba, era de que, tipo, nos mínimos detalhes as coisas não estavam funcionando, assim, sabe? Tipo, uma bola que sobra não sobra pro Flamengo. Bate alguém, não sei o que, lateral pro Central Córdoba. Parecia que tudo tava dando errado, assim, nas coisas pequenas, assim, quando em outros contextos talvez desse certo, mas assim, não vou colocar o resultado do jogo, nem o desempenho do jogo na conta disso. Só tô dizendo que isso é uma coisa que existe também, e mais do que isso, eu tô dizendo que diversos fatores resultam numa coisa, sabe? Não, tipo, escalou mal, perdeu, sabe? Poupou na Libertadores, perdeu. Não é essa coisa tão óbvia, assim, tão conclusiva, e isso é o gancho que eu também tô querendo fazer com a questão de, tipo, sair atrás do placar é uma questão que tem sido problemática pro físico do nosso time. O físico do nosso time tem sido problemático para sair atrás do placar, então é uma coisa que se retroalimenta. Mas, ao mesmo tempo, sair atrás do placar é resultado da gente ter uma ineficiência ofensiva e ter falhas defensivas. Então, tipo, um problema alimenta o outro e, ao mesmo tempo, existem diversos problemas que são concomitantes, né? A gente tem tido jogos em que a gente tem domínio da posse de bola, a gente toma um ataque e toma um gol. O Inter foi assim. O Vitória foi assim. O Central Córdoba foi assim. Todos os jogos a gente teve domínio do jogo. E tomou gol, falhas defensivas. E ao mesmo tempo, em todos os jogos a gente teve domínio do jogo e não converteu isso em gols. Então, são problemas que estão andando juntos e que eu acho que talvez sejam os dois problemas mais graves. E que os outros problemas rondam eles, né, Alex? Cara, sim, e você falou isso e é realmente pena pensar, né? Tipo, eu acho que falhas defensivas são mais plausíveis de acontecerem quando você tá com um elenco mais cansado, né? Quando o seu jogador tá mais cansado, e assim com a perna pesar na frente do gol. Então, assim, até isso realmente se alimenta de uma questão de um calendário terrível que demanda alterações, demanda ser rodado, né? Que a gente poupe alguns jogadores e faça o time não ser necessariamente aquela cara do Flamengo ideal de muita gente, mas porque é necessidade. E essa é uma coisa, assim, no estágio, uma coisa que se fala, que a gente passou em algum momento, foi o mito fundador. A turma que eu tô acompanhando, no caso, no segundo ano. E, cara, eu acho que existe eu preciso pontuar isso porque isso pra mim é relevante. Existe um mito fundador a respeito do Jorge Jesus no Flamengo com relação à questão do poupar, cara. Cara, tipo, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas eu preciso pontuar que dá um nome pra isso. É um mito fundador. Existe um mito de que isso não acontecia antes. E, cara, o Flamengo o time ideal jogou tão pouco. E as pessoas tratam isso uma coisa, não parece que conseguem entender que, tipo, não é assim. Já foi falado várias vezes que o time titular jogou, tipo, sei lá, 7, 14 jogos, uma coisa muito mínima pra quantidade de jogos que foram. Acho que foram 8 jogos, se eu não me engano. 8 jogos, então ele tá mais perto do 7 do que do 14. E assim, mas isso continua e parece que é até uma dificuldade muito grande de aceitar que, tipo, precisa fazer isso. E até que as coisas coexistem, porque eu acho que aí que entra a questão que eu tava trazendo também de, tipo, poupar é a terminologia errada, porque eu acho que a ideia de que o Jorge Jesus não poupava e a ideia de que o time titular não jogava junto, elas coexistem. Eu acho que as duas coisas aconteciam porque o Jorge Jesus não poupava, ele rodava o elenco, sabe? Eu acho que... E é por isso que eu também me incomodava, eu não lembro se foi com o Tite ou com o Sampaoli, acho que foi com o Sampaoli, que teve um período que a mídia tava assim, tipo, 35 jogos com escalações diferentes, 36 jogos, a cada jogo aumentava, tipo, o número, e tava vendo, tipo, um super problemão pra mídia, então, tipo, tá, beleza. E nesse tempo teve convocação, nesse tempo teve suspensão por amarelo, nesse tempo teve lesão, ok. Então, tipo, você muda um jogador, já é uma escalação diferente. Então, tipo, sempre vai... eu acho que é normal. Você pode questionar a questão do entrosamento, de novo, acho que isso é muito importante de pensar.
como é que isso afeta o entrosamento do time. A gente precisa ser capaz de ter um time entrosado em campo. Isso eu acho que é essencial. Mas você ter mudanças de um jogo para o outro, cara, é natural do futebol, ainda mais com o calendário que a gente tem, sabe? Eu acho que é impossível você querer evitar isso. E eu acho que é importante a gente colocar de novo, né, Alex? Eu acho que esses problemas que a gente está trazendo, não é que a gente está tentando passar pano pro Felipe Luiz, a gente está colocando os problemas que existem, que inclusive alguns a gente pode dizer que são culpa do Felipe Luiz, ou que pelo menos o Felipe Luiz tem a maneira de consertar, mas a gente coloca que esses problemas existem agora, porque a gente entende que eles vão se intensificar ao longo da temporada. Então, entender esses problemas agora é tentar resolver eles agora, para que mais pra frente isso não destrua a nossa temporada, né? E eu acho que aí entra justamente como a gente pode tentar evitar que esses problemas se intensifiquem, né? E aí, invariavelmente, a janela de transferências é uma dessas pontos, né? E assim, tem tido muito barulho com algumas coisas, e eu acho que tipo, a gente pode falar algumas coisas que são mais óbvias, né, mais certas, na verdade, que eu acho que é o caso do Jorginho, né? O Jorginho, volante do Arsenal, que se destacou muito pelo Chelsea, e cara, parando pra pensar no histórico que assim, né, do ano que ele teve em 2021, né, quando eles ganharam a segunda Champions lá e tudo mais, a relevância que ele teve pra aquele Chelsea, tudo bem que foi 2021, já tem um tempo já, mas me faz pensar muito como, tipo, a gente tá trazendo realmente um jogador muito bom. Eu não fico, tipo, super abismado assim, eu não fico, não me enche tantos olhos, mas ao mesmo tempo, quando eu parei pra pensar nisso, eu fiquei assim, pô, realmente é um cara muito bom, né? Enfim, e aí ele resolve algumas questões do nosso meio campo. Não resolve não, falar assim é muito forte, né? Mas, pô, ele ajuda em muitas coisas Ele no nosso agrega campo. ao elenco, ele agrega inevitavelmente. Inclusive ao time titular, muito provavelmente. Sim, ele agrega no quê? Ele agrega como... Acho que em primeiro lugar, assim, pensando nas coisas como elas estão. Ele agrega como um cara pra revezar com o Pulgar, como um primeiro homem de meio campo que dá um controle de jogo. Ao mesmo tempo, ele também é um cara que vai chegar e pode jogar como segundo homem de meio campo e botar o De La Cruz talvez como banco. E assim, ou pode liberar o De La Cruz pra jogar um pouco mais avançado, dependendo do contexto, né? Que aí, tipo, e só por ter um nome a mais, a possibilidade de revezar jogadores já aumenta muito isso. E sempre que a gente pode revezar jogadores, pra mim é um excelente sinal, sabe? Pro elenco, assim. Assim, eu acho que é importante a gente pensar que, tipo, se os nossos problemas têm sido no meio de campo, a gente ter mais jogadores de meio de campo inevitavelmente vai ajudar com esses problemas. Mas eu queria, assim, só não comentar tanto sobre essa questão dos jogadores, porque eu sei que você vai trazer um pouco mais, Alex, mas eu queria só falar um pouquinho mais dessa questão das falhas defensivas, da deficiência ofensiva, porque eu acho que isso são problemas que eles acontecem com várias versões desse time do Flamengo, 2019 para cá, mas, cara, eles precisam ser resolvidos. Eu acho que até no âmbito das soluções, primeiro, eu acho que treinamento é inevitável, assim, sabe? Tipo, eu acho que tem que ser treinado. Quais são as falhas defensivas que estão acontecendo? São falhas individuais, mas em que situações de jogo, etc. Então tem que ser analisado, entendido, treinado, consertado. Mesma coisa da ineficiência ofensiva. Eu acho que o Felipe Luiz, num dado momento, a gente até entende que o time do Felipe Luiz ele incentivava a chutar mais de fora da área, até do que o time do Tite, quando ele chega e tal, mas a gente vê que em muitos momentos o time não chuta e fica muito trocando passes. Acho que isso é uma coisa que tem que ser dita, tem que ser colocada pelo técnico. E eu acho que a gente tem problema de criação, que advém do meio de campo. Eu acho que a gente tem um meio de campo titular com uma sequência boa faria muita diferença, ter opções de elenco faria muita diferença, mas eu queria falar especificamente sobre a ineficiência ofensiva, antes de você dar continuidade assim, a mais possibilidade que a gente pode trazer para o elenco e tal. Eu acho que uma peça que vai reforçar o nosso elenco é o Pedro, né? Que ele volta a campo depois de 8 meses, né, Alex? Agora contra o Central Córdoba. Não vou dizer que ele fez um bom jogo, nem que ele fez um jogo ruim. Eu acho que ele voltou a campo, foi isso que aconteceu. Eu acho que ele nem tem culpa do jogo ter sido como foi, nem mudou o jogo, sabe? Ele voltou a campo. É inconclusivo. A volta dele, assim, em ponto de vista de performance, tentar avaliar, pra mim é inconclusivo. Não dá pra, tipo, aferir um valor. Isso foi bem mal. Não era nem pra ser avaliado, sabe? A intenção da volta a campo do Pedro era o Pedro voltar a campo, não era interferir no resultado desse jogo. Interferir no resultado desse jogo foi uma coisa que a torcida teve esperança, né? Porque a gente acha que o Pedro é muito, muito, muito bom jogador. Craque da posição dele. Então, tipo,
a gente inevitavelmente espera muito dele, mas era mais um otimismo da torcida, não era algo que fazia sentido lógico, assim. Mas eu só queria apontar que o Pedro é uma possível solução para essa questão da ineficiência ofensiva. Não só uma solução, mas assim, acho que ele vai ajudar muito na questão de tipo, a gente cria e não converte, porque a taxa de conversão do Pedro é muito alta, embora a taxa de conversão do Flamengo seja um tanto quanto baixa. Então acho que, inevitavelmente, ter o Pedro ao longo da temporada vai fazer muita diferença, né? Mas enfim, eu só queria apontar isso porque a gente acabou passando um pouquinho rápido por esses tópicos, eu queria falar essa questão do Pedro, mas pode continuar em relação ao elenco aí, Alex. Cara, então, a volta do Pedro, ela realmente ela é muito importante em muitos aspectos. E é isso, sabe? Tipo, ele é o nosso jogador com a melhor taxa de conversão. E também nos permite realmente a ideia de pensar nesse elenco com mais opções, né? Não desgastar tanto outras opções ofensivas, porque agora a gente tem o Pedro para poder ter uma possibilidade de entrar nessa rotação. Mas assim, me surpreendeu muito. Claro que o placar do jogo, né? Ele diz muito sobre por que o Pedro entrou nesse jogo. Sim, eu acho que se ele estivesse ganhando, definitivamente ele não teria entrado. Eu tenho certeza que ele não entraria se a gente não estivesse perdendo. Cara, eu acho que a gente tá ganhando o jogo. Eu acho que ele não entrava nem por 5 minutos, honestamente. Eu imaginei que ele só tava goleando, assim, sabe? Muito tranquilo, talvez fosse o caso, sabe? Pra dar minutagem, mas... eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso, de verdade. Mas assim, no final das contas, ele entrou, como eu falei, eu acho que nem... Não impactou, acho que não dá pra concluir nada. Até pelo tamanho da lesão dele, que é uma lesão pesada, né? Muito séria. E que a gente até pensa que ele chegou mais cedo, né? Do que se imaginava que ele chegaria. Mas, enfim, mas de fato, a gente precisa das voltas que preencham mais nosso elenco, né? Porque se você parar pra pensar, a gente tem 3 laterais esquerdos, né? O Vina tá voltando, e o Vina voltando vai ter uma opção pra revezar com o Alexandro, porque atualmente o Arthur Lucas não parece ter condição disso. E aí a gente isso afeta a lateral direita, né? À medida que a gente vai ter um Varela mais dedicado à lateral direita, e revezando com o Wesley, e aí, pra tristeza de todo rubro-negro, né? Mas pra uma coisa que não pode ser ignorada, que é a chance grande do Wesley sair do Flamengo esse ano, é que o Varela precisa de alguém pra revezar com, né? Se não sendo o Wesley. E aí essa semana saiu, falando de janela de novo, essa notícia de que o Vinícius Tobias, que é um jogador brasileiro que tá no Shakhtar Donetsk, será uma opção pra lateral direito. Eu sei que você não vai querer conversar muito sobre isso, porque magoa você, mas então eu vou tentar fazer um panorama bem breve, mas falar um pouco dele. Ele é um jogador também ofensivo, como o Wesley é. O Wesley até não dá pra dizer que talvez seja melhor defensivamente do que ele, porque eu vi sobre eu descobri recentemente, ele era inicialmente, Guilherme, ele era um ponta direita lá no Internacional, mas que acabou por necessidade sendo recuado e virou um bom lateral direito, né? Bem ofensivo, evidentemente. E aí ele foi pro Shakhtar, né? E chegou até a se jogar no Real Madrid. Ele tem até a imagem dele com o Vinícius Júnior levantando taça e tudo mais, mas acabou que não foi adquirido definitivamente. O valor foi um valor um pouquinho elevado, eu diria, porque o que tinha de cláusula, acho que era 12 milhões de euros, mas pro Real Madrid isso não é muito. Mas a gente tem que lembrar que o Real Madrid é o time que vai tentar trazer um Alexander Arnold, não o Vinícius Tobias, né? Então, acho que faz sentido, né? Levando em consideração que basicamente parece que é isso que o Real Madrid fez, né? Ele já se acertou com o Arnold pra temporada que vem. Então, assim, aí o Vinícius Tobias volta pra Ucrânia, tem sido titular lá, o que torna difícil, mas é um cara que é conhecido do Boto, né? O Boto trabalhou por um bom tempo no Shakhtar. Não sei dizer se foi ele que recrutou o Vinícius Tobias na época, mas é um cara de 21 anos, ou seja, super jovem. E que, assim, parece ter muito potencial. Claro que é muito triste pensar na perda do Wesley, mas enfim, é um tópico. Mas para adições de elenco de forma geral, Guilherme, eu estava vendo esses dias aqui uma situação no Charla, né, aquele canal Charla Podcast, onde o Beto Júnior, que é um dos hosts, né, um dos apresentadores, ele fala sobre alguns nomes relacionados ao elenco e cobre algumas situações que a gente já falou aqui, né? Então a gente falou sobre a questão da falta de um zagueiro, né? Ele menciona que isso é um vídeo recente, tá? Um vídeo dessa semana, é um corte, né, dessa semana, onde ele menciona que o Flamengo tem interesse no Vitão,
né, o zagueiro do Internacional, que já tinha sido tentado lá atrás, mas não veio porque tinha uma distância entre o que o Flamengo tentou de proposta e o que o Inter queria receber. Mas eu acho que, tipo, agora no meio do ano é possível que tenha uma outra tentativa. É curioso pensar nisso porque tem a questão dos jogos, né? Pro Brasileirão, talvez ele não tivesse jogo dependendo de quantos jogos ele tenha feito até lá, né? Que só pode 7, né? Mas para as outras competições ele poderia ser muito útil. E ele é um jogador jovem com muito potencial, muito bom na bola, né? Saindo jogando e tudo mais. Mas assim, achei isso meio esquisito, honestamente. Mas pra dizer essa informação aí, que realmente a gente entende que precisa de um zagueiro, ainda mais quando vem depois essa notícia de que o Cleiton realmente não vai ficar. Aí a gente tem o Jorginho, que é um nome que já tá meio que dado como certo. Ele menciona um meio-campo, um meia, né? Que é um nome que tá muito claro no noticiário do Flamengo. O Flamengo tá esperando pra contratar um meia. E ele menciona um quarto nome, só que ele não tem uma posição pra isso. E aí eu tô pensando, se bobear, pode ser o caso do Vinícius Tobias, né? Como esse quarto nome que seria uma reposição ao Wesley, possivelmente. E aí, com relação a essa questão do meio campo, bate um pouco com uma notícia que tinha dado na internet esses dias, que vinham alguns nomes, né? Para zagueiro, além do Vitão, que foi mencionado, tem um Tuta, que joga no Bayer Leverkusen. E ele é um zagueiro do São Paulo, também é jovem. Mas eu acho que ele é um pouco improvável porque ele tem jogado lá na Alemanha. E é diferente, né? Trazer um cara que é titular na Ucrânia do que tirar um cara que é titular na Alemanha. E um outro nome que fala são os nomes para opções para o meio campo, né? O Inciso volta a ser um nome, porque já tinha sido noticiado. Mas também tem o Facundo Buonanotte, que é um argentino, também de 21, 22 anos, que atualmente está no Leicester. Parece difícil por conta disso, mas porque ele jogou bem no Brighton. O Inciso e o Buonanotte foram pro Brighton na mesma temporada, inclusive. Um teve uma sequência melhor, né? Um progrediu, enquanto o outro acabou sendo emprestado para um time de final de tabela da Premier League, né? Então tem essa sensação de progressão distinta para um pro outro. E assim, é muito interessante, mas não tem muita certeza com relação a isso. É muita especulação, mas são nomes que me agradam, assim, de forma geral, sabe, Guilherme? Eu acho que em relação ao Vinícius Tobias, eu acho que é isso, né? Se o Wesley realmente for vendido, inevitavelmente a gente vai ter que ir atrás de alguém para substituir o Wesley. E mesmo que o Varela vire o titular, a gente precisa ter um reserva para o Varela. Acho que isso é bem claro, assim. Mas eu quero deixar aqui, eu já falei isso com o Alex no privado, bem claro que eu não me responsabilizo por venda do Wesley. Sou contra, digo abertamente que sou contra, e se o Alex e o Flamengo optarem por ir por esse caminho, tá na conta deles, tá? Eu acho que não deveria acontecer. Mas assim, eu queria fazer uma transição para o nosso momento do extracampo, então, já que a gente começou a falar um pouquinho sobre mercado, etc. Só que eu queria só, então, encerrar com dois últimos problemas que eu acho que eles são menos relevantes a esses dois jogos, e talvez principalmente ao jogo do Córdoba, menos influentes no resultado que ocorreu, né, agora no meio de semana, e talvez menores, no geral, do que os outros problemas que a gente trouxe, né? A gente falou sobre falhas defensivas, eficiência ofensiva, sair atrás no placar, sobre a gestão do elenco, e sobre cansaço, minutagem, etc. Mas eu acho que tem duas coisas que a gente fala sobre o trabalho do Felipe Luiz que incomodam um pouco a gente. Um deles me incomoda mais, não incomoda tanto o Alex, desde que o Felipe assumiu, e que eu acho que também são coisas que a gente pode cobrar, mesmo que não sejam as questões principais nesse momento. Eu queria falar um pouquinho sobre queria falar, não, assim, só dizer que acho que o Felipe Luiz muitas vezes demora para substituir. Isso não aconteceu, obviamente, contra o Central Córdoba, porque as substituições aconteceram no intervalo, mas foi uma situação bem atípica. Eu acho que muitas vezes ele faz a substituição certa, mas poderia fazer ela um pouco mais rápido. Acho que é algo que ele ainda pode melhorar enquanto treinador. E ele não tem uma intensidade na beira do campo que eu gostaria que ele tivesse. Eu entendo que isso tem influência da personalidade do treinador, né? Mas eu acho que muitas vezes isso é importante para um time que a gente está cobrando que faça mais gols, que tenha mais intensidade, que talvez não cometa certos erros por desatenção. Eu acho que essa postura do técnico muitas vezes influencia nesse tipo de coisa também. Mas assim, se você não tinha nada a comentar sobre esses dois problemas, assim, vamos dizer, do trabalho do Felipe Luiz, que eu acho que podem ser melhorados, eu queria fazer a transação para a gente ir pro extracampo, então, pegando
esse Eu só gancho preciso, no mercado. Fala aí. eu só preciso dizer uma coisa. Não me incomoda, eu definitivamente adoraria o Felipe Luiz mais pro heavy metal, que foi uma coisa que até foi mais ele no início da passagem. Eu acho que, tipo, dá pra dizer que no início ele era até um pouco mais agitado do que agora parece que ele tá mais calmo. Eu gosto da ideia de um técnico mais heavy metal, mas, tipo, não é como se me incomodasse também, sabe, mano? Mas Uhum. assim, eu acho que talvez a única coisa que eu poderia dizer é um tópico que eu falei, que, tipo, eu acho que o Felipe, claro, é muito cedo, né? Mas que ele precisa se definir mais do que ele é. Eu acho que ele tem estado muito, muito híbrido, assim, no estilo de jogo dele, com algumas questões. E eu queria que ele se afirmasse um pouquinho mais e preferencialmente um pouquinho mais funcional. O time não necessariamente tão focado em algumas questões que eu acho que acabam atrapalhando um pouco. Eu acho que esse time, às vezes, ele tá muito espaçado pro meu gosto. Eu gostaria que ele estivesse um pouquinho mais próximo. Mas assim, mas eu acho que é parte do processo, de fato. Eu acho que o ponto é que ele é um treinador mais híbrido mesmo, né? Nessa forma de pensar como o time ataca. Acho que dentro disso ele podia se associar um pouquinho mais à ideia, mais, tipo, jogadores mais próximos. Mas é só uma coisa mais existencial mesmo pra que eu me identifique mais com ele, porque no final das contas eu cheguei nessa conclusão depois do jogo. Ou foi no intervalo do jogo, agora eu não lembro. Acho que foi no intervalo do jogo que eu mandei esse um áudio pro Guilherme falando como eu entendi que, tipo, o único técnico que vai ser o que eu quero que esse técnico seja, seria eu se eu fosse técnico. Talvez nem assim, porque eu posso só ser um técnico ruim e eu gostaria de ser um técnico bom. Mas eu gostaria muito de. Eu fico pensando em algumas questões que me agradam, que me desagradam. E acho que no início do trabalho o Felipe Luiz era muito mais próximo do que, em aspas, me agradava, do que ele tá no momento. Mas assim, também de forma nenhuma é uma coisa assim, fatal, horrível. Eu acho que são coisas que o Felipe tá construindo ainda. Eu acho que, tipo, daqui quando a gente puder falar que ele tem um ano de trabalho profissional com o Flamengo, talvez a gente possa dizer isso um pouco mais certo. Mas ainda assim, cara, eu acho que é aquilo. O time tem ido bem. Tem algumas questões muito mais pontuais. Acho que o problema do Flamengo são pontualidades, cara. Não, eu concordo muito. E assim, também só para deixar claro essa questão da definição da identidade, do hibridismo, é uma coisa que particularmente não me incomoda tanto, e a questão da intensidade na beira do campo é uma coisa que também é mais existencial para mim. Então, acho que são dois tópicos que, tipo assim, não são consenso entre nós dois, e ao mesmo tempo não acho que sejam definitivos em dizer que é certo ou errado, seja de uma forma ou de outra, são só questões que incomodam a gente pessoalmente, né? Assim, Eu acho que diz muito sobre como nós somos e entendemos o jogo em alguma medida, né? O meu caso, Sim. especificamente pra mim, e o seu pra você, né? Sim, e eu acho que, assim, sobre o hibridismo mais especificamente, eu vejo no Free Plus alguém que se adapta muito a cada jogo, então eu acho que essa ideia dele ter uma identidade mais para um lado, mais para o outro, eu acho que não necessariamente seria produtiva porque ele vem se mostrando como treinador até agora. Mas eu acho que a gente pode, já que falou de mercado, né, Alex, falar sobre uma coisa que aconteceu que não é sobre mercado, mas é importante para o nosso elenco, que aconteceu nessa semana. Só que antes eu queria botar a vinheta do nosso extracampo, né? Então, podemos ir para essa parte da pauta? Podemos, bora. Assim, na verdade a vinheta seria para falar sobre a torcida, mas eu puxei outro assunto, então eu vou começar pelo outro assunto, porque eu acho que ele se relaciona a essa questão do mercado, que é o nosso menino Gerson renovou até 2030, né, Alex? Cara, é muito engraçado porque, tipo, eu esqueci completamente desse tópico. Eu acho que eu queria dar um spoiler, assim, um spoiler. Mas pra me antecipar e falar sobre isso durante a questão do jogo e tal, eu esqueci completamente disso na pauta. O que é bom, porque no final das contas eu respeito a pauta, né? E, cara, preciso pontuar que durante o dia que o Gerson foi anunciado como renovação, eu flodei o Guilherme de postagens e comentários a respeito disso, e ele me ignorou solenemente. Preciso pontuar isso. Aí a minha figurinha de canalha, e ele vai mandar a figurinha dele de graça, porque eu tô chamando de canalha de graça pra ele me ignorar deveras no nosso meio de comunicação padrão. Mas assim, cara, é uma felicidade absurda. E eu preciso pontuar uma coisa que eu acho que talvez a parte mais importante, além da renovação de fato, né? Uma renovação até 2030, o que nos dá, né, mais 5 anos de Gerson, pelo menos, e se Deus quiser, até a aposentadoria. Eu preciso muito de um ídolo desse aposentando aqui, cara, pelo amor de Deus. Tipo, teve o Diego e tal, mas eu tive um baque muito grande ano passado. Eu preciso que isso se. Arrasca, Gerson e BH, para mim os três
tem que ir até aposentado. É isso. Mas assim, eu queria pontuar que, tipo assim, teve essa situação do pai dele e tal, ele falando muito e sendo meio desagradável, e sendo meio complicado e tal. Só que, cara, o assunto, em algum dado momento ele surgiu, em algum dado momento ele sumiu da mídia, e tipo, do nada, ninguém esperava nada, o Flamengo foi lá e anunciou a renovação. Então, tipo assim, esse é um sinal de um trabalho bem feito, né? E acho que até por isso dá uma. Falando de mercado, né? Só pra conectar tudo bonitinho, é pensar que, tipo, pô, tem a notícia do Vene falando, o Flamengo não tá interessado em fulano de tal, não tá interessado em fulano de tal. Só que assim, o Vene deu umas erradas com relação ao próprio Juninho, por exemplo. E é porque o trabalho do Boto ele é bem silencioso, né? Dá pra dizer isso. Ele vai lá e claque, né, Alex? Guilherme, olha só. Mas assim, mas aí é meio nesse sentido mesmo, sabe? Porque, cara, se você para pensar, né? Teve essa situação do Juninho, que foi assim. Tem essa questão de que simplesmente a gente não sabe o que tá acontecendo, né? O caso do Gerson é isso. Do nada, tava acertado. E aí tem um vídeo, que é esse que eu tava tentando lembrar. E tem esse vídeo do anúncio dele. Cara, ele tava lá, o Gerson tava vestindo a camisa, né, com 2030. E o Boto sai da imagem, ele não quer esse holofote. É muito incrível pensar num profissional, mas é por isso que ele é profissional, afinal de contas também, né? Que ele não tá ali pra poder ficar, tipo, posando de lado do Gerson, apertando a mão dele, abraçando o Gerson com a camisa 2030. Não, ele sai do quadro pra poder o Gerson brilhar com a camisa dele de 2030, porque renovou, sabe? Ele já tá ali, ele já entregou a camisa, ele já fez o parte dele, sabe? Ele já ganha o salário dele. Então, tipo assim, ele sai porque ele não quer esse holofote. E isso me é muito positivo. E foi um pouco o que o Gerson fez também nessa negociação, né? Era muito uma coisa entre o Flamengo e o pai empresário do Gerson e tal. Mas, por exemplo, eu vi que o Gerson tinha renovado, por acaso, nos stories do Instagram dele, tipo, ele republicou a postagem do Flamengo anunciando a renovação, só que, tipo, no dia anterior, ele tinha botado uma mensagem assim, tipo, eu sou muito grato a Deus por esse dia. Algo assim, uma coisa, tipo, bem simples, bem discreta, mas que pra mim é bem claro que parecia ter uma relação com a renovação, assim, porque obviamente a renovação não é anunciada, tipo, direto. Então, o dia antes do anúncio, ele tá fazendo essa publicação, faz sentido pra mim no sentido de que as partes entraram em acordo, sabe? Então, tipo, o Gerson também adotou um pouco essa postura, sabe? Eu acho que realmente é um cara que me pareceu que sempre quis renovar, sempre quis jogar no Flamengo, quer ficar no Flamengo, quer ser capitão do Flamengo, quer ganhar títulos pelo Flamengo. E quem nos escuta, que não é basicamente ninguém, ou talvez não seja ninguém a essa altura, mas sabe o quanto que a gente gosta do Gerson enquanto jogador do Flamengo. Então é muito bom mesmo ter essa renovação dele. E uma outra notícia, assim, já puxando para um outro tópico, né, Alex, que rolou essa semana, foi o novo plano do sócio-torcedor que o Flamengo está lançando. Acho também é importante a gente colocar aqui, né, que é um plano chamado Nação Sem Fronteiras, que é para quem não é do Rio de Janeiro. Então você tem prioridade para ingressos do Flamengo como visitante em jogos fora do Maracanã. Você consegue também até 2 ingressos em um jogo no Maracanã ao longo do ano, exceto semifinais e finais. E tem alguns outros benefícios em aplicativos parceiros, em questões de embaixadas. Enfim, quem quiser também, não for do Rio e quiser procurar, pode dar uma olhada aí. Nesse momento, a mensalidade com valor de R$19,80 por mês aí. Então, tipo, eu acho que é uma outra notícia que parte da diretoria que, assim, eu acho que é uma diretoria que, no geral, tem sido um pouco silenciosa também, né? Eu não sei se sempre é bom isso. A gente, por exemplo, no episódio passado apontou que isso tem contexto em que é ruim, não se posicionar em relação a certas coisas, mas em alguns momentos é bom também isso, né? Eu acho que é até difícil analisar certas questões da diretoria ainda, justamente por essa metodologia um pouco mais silenciosa que tem sido adotada, né? Eu acho que assim, a questão da diretoria é que, mesmo que ela não fale coisas, algumas decisões dizem muitas coisas, né? Então, eu acho que, infelizmente, por mais que ela seja silenciosa, muita coisa dá pra tirar, e nem tudo é bom. Mas esse esse eu acho que dá pra dizer que esse, pelo menos, é um acerto. Essa questão desse plano novo. Ele é bem interessante. Cara, o cashback de cupom do Zé Delivery, cara. O que é isso, né? Tipo, eu não bebo, mas, tipo, eu sei que, tipo. O Zé Delivery não é só, tipo, álcool, né? Acho que se bobear, você consegue comprar até refrigerante por lá mesmo. Então, assim, no final das contas, eu acho que, tipo,
Mas é uma coisa que super combina você pensar, tipo, o Zé Delivery e, tipo, uma coisa relacionada a futebol e tudo mais. A prioridade para jogos não é só jogos do seu estado, então você pode ser do Paraná e assistir um Flamengo sendo visitante em São Paulo, por exemplo, que você tem prioridade, e eu acho isso excelente. Saíram até algumas informações a mais, sabe, Guilherme? Eu acho que hoje eles fizeram uma coletiva falando sobre os planos. Eu pelo menos ouvi algumas reações aqui no Twitter a respeito disso por agora, há uma hora atrás, mais ou menos. Mas sim, esse é um acerto. Acho que esse dá pra dizer que é realmente um acerto. Eu acho que em breve vão sair mais informações sobre novos planos. O plano de Sócio Sul, como de forma geral, parece que vai ser reformulado. Mas esse é o início desse novo formato, né? Sim, assim, eu acho que falando em acertos que aconteceram nessa semana, eu vou falar da minha parte aqui, talvez você possa trazer um ponto contrário, mas apesar do resultado, cara, desse jogo do meio de semana contra o Central Córdoba, eu venho pontuar que a Copa é diferente, né? E a Copa Libertadores é diferente. E isso é um problema, mas nesse caso eu vou colocar como um acerto, porque, tipo, a gente falou que a torcida não tem a mesma presença, tanto em quantidade como em qualidade, em jogos de brasileiro quanto tem em jogo de Copa, e o jogo contra o Central Córdoba foi um jogo de Copa, foi a estreia do Flamengo na Libertadores em casa, e cara, eu achei que, assim, pelo menos a minha experiência estando lá foi que a torcida estava muito bem, assim, eu dou o braço a torcer que, tipo, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, a torcida ficou um pouco mais calada, eu tava na Sul, não tô falando a experiência de quem tava na Sul, mas eu achei que a torcida cantou, apoiou durante o jogo, assim que tomou os gols, puxou o hino nas duas vezes, assim, pra tipo, mostrar que tava ali com o time, tá apoiando. Praticamente foi uma experiência de estádio bem melhor do que o jogo contra o Inter, apesar de, assim, tô com uma média ruim esse ano, né, que foi um empate e uma derrota. Mas, assim, apesar de ter sido um empate contra o Inter e uma derrota contra o Central Córdoba, acho que a experiência de estádio que eu tive foi... Acho não, tenho certeza, foi incomparavelmente melhor contra o Central Córdoba, mas assim, eu tô falando isso pra gente trazer um pouco a questão da torcida. Eu acho que, assim, o que eu posso dizer do estádio é que a galera não achou que o time jogou bem, é o que eu falei, né? Eu acho que a maior parte achou que o time de fato jogou mal, o resultado obviamente foi péssimo, a torcida saiu de lá, então, quanto dispersa, cabisbaixa, né? Depois do jogo ter acabado, mas eu acho que a torcida cantou e apoiou o time bastante, assim, pelo menos na sua, a sensação que eu saí foi essa. Foi uma presença muito boa da torcida, mas eu sei que isso aí não é consenso, então eu queria que você também trouxesse o outro lado dessa moeda, né, Alex? Cara, a questão da arquibancada do Flamengo tá sendo muito forte, muito negativa, muito debatida e num sentido negativo mesmo, sabe? Gui, a sua impressão, ela pra mim é muito claro quando comparando a sua impressão com a impressão de quem tá na torcida e com quem tá na Norte, principalmente. É muito oposto, cara. A questão da desunião parece que, tipo, chegou no ponto onde as pessoas estão tratando como o pior momento de desunião das torcidas do Flamengo desde então, tá ligado? E, enfim, a sua impressão com relação à torcida, definitivamente, tipo, do Maracanã nesse meio de semana é completamente oposta, assim, tipo, mais oposta do que outros tópicos que a gente trouxe, assim, sabe? Sim. Tá sendo muito fortemente o oposto. É muito forte que, não, tá impossível, tá tudo muito errado. Também rede social, então a gente sabe que tudo ser muito errado é o exagero padrão de torcida. Mas, tipo assim, como é uma coisa que vai se construindo há muito tempo, parece que realmente é uma sensação de quem vai pra Sul, cara. Porque, de forma geral, é um debate assim que, tipo, parece certo de que a situação não tá boa. Com relação ao público, ao engajamento da torcida no estádio, sabe? Assim, 2 pontos em relação a isso. Um que eu concordo 100%, assim, até acho que é válido a gente explicar pra galera o que acontece aqui na Sul. Tem uma torcida organizada só, e na Norte é onde tem a concentração das torcidas organizadas. Então, obviamente, a questão da desunião. E, assim, é óbvio que eu entendo também que se a Sul tá puxando em alguns momentos é porque a Norte não tá. E o normal é que a Norte puxe. Então, tipo, inevitavelmente é uma experiência diferente, assim, porque você não tá no lugar onde estão várias organizadas, você não tá acompanhando onde seria a parte mais forte. A energia da Norte é diferente também. Eu nunca vou deixar de dizer isso, porque, tipo, eu sou alguém que praticamente só vai de Sul, né? Mas, assim, eu não tenho como negar, mano. Ir de Norte é uma energia diferente. Quando você tem a Norte 100%, sabe? É diferente do que ir de Sul. Por isso, porque é onde estão concentradas as organizadas. E se elas estão
uma desunião, obviamente isso também vai afetar mais quem está acostumado com a Norte, quem vai de Norte, quem está na Norte. Mas acho que o outro ponto também é colocar em relação a isso, porque eu esqueci qual era o outro ponto, Alex. Mas enfim. Aí eu não tenho como saber pra você, né? Mano, é que tava muito forte esse ponto que eu falei, nem era tão relevante. Tipo, nem tava pensando tanto nele, mas. Ah, não, lembrei. Mas assim, eu colocar que esse jogo, a apresentação da torcida estava boa, não quer dizer que eu acho que a apresentação da torcida como um todo está boa. Eu acho que isso é parte do problema, uma coisa que eu venho criticando aqui desde o ano passado, que é a torcida não dá o valor que ela diz que dá ao Campeonato Brasileiro. Então, assim, a presença da torcida, não falando em números, eu tô falando assim, como se fosse presença de palco, entre aspas, sabe? Nesse sentido, assim, a presença de espírito da torcida em jogos de Copa, normalmente é muito mais forte que no brasileiro. Por mais que esteja acontecendo esse problema geral na Norte, mas eu acho que o fato de ter sido boa na Sul, a experiência, nesse jogo, não muda o fato de que a gente tem tido uma presença de espírito da torcida que depende do jogo, que no brasileiro não apoia, que em alguns momentos de dificuldade não apoia, que a torcida está muito elitizada por conta de valor de ingressos, que a gente às vezes tem muita gente que está lá mais assim como turista, como torcida apoiando, sabe? Então tem uma série de questões aí que não são resolvidas por uma experiência boa, que na verdade essa experiência boa existir em algum setor em específico é muito mais um sintoma desse quadro geral, né? Não, isso com certeza, cara. Mas assim, pensando de forma geral, né? Nessa semana, a gente tem que tratar um pouco, abordar isso, né, Guilherme? E pensar já na próxima rodada. Pra gente encerrar também esse episódio, né, Alex? Sim. Cara... Habemos fome. Habemos muita fome. Mas assim, com relação a quem é o melhor da semana, Guilherme, eu acho que essa semana é uma semana difícil pra isso, né? Eu preciso pontuar isso porque, assim, pra mim era muito claro que eu botaria o Bruno Henrique como o melhor da semana. Só que o gol que eu considero perdido, você discorda, né, de mim, mas a na gente bola acaba da nem trave... comentando muito, né, sobre isso, mas... Sim, mas acho que também não era completamente necessário, por isso eu nem forcei muita barra. Mas assim, o gol que ele acaba perdendo, né, ou não fazendo, pelo menos, dificulta muito defender que ele foi o melhor da semana. Mas, cara, e eu acho que a Arrascaeta também não dá pra colocar ali. Tá muito difícil, cara. Muito, muito difícil. Mas segue aí, cara, que eu preciso resolver um negócio aqui com o meu time. Deu merda. Não, assim, eu particularmente acho que o Bruno Henrique ainda é candidato a melhor da semana. Porque, assim, a gente tem uma semana que não foi boa. Então, acho que o melhor da semana também não vai ser o nível de atuação do que seria o melhor da semana em outras semanas, que foram boas. Mas eu acho que o Bruno Henrique, pelo total, ele é candidato. Eu acho que o Arrascaeta também. Mas, cara, assim, talvez seja um lugar de conforto, mas eu acho que eu vou escolher o Gerson pro meu voto para melhor da semana, para Malvadão, nessa jornada, porque eu acho que ele, para mim, tinha sido o melhor em campo contra o Vitória, apesar de não ter sido quem decidiu o jogo. Acho que o Arrascaeta e o Bruno Henrique estavam à frente por terem decidido o jogo. O De La Cruz faz um gol de falta no jogo contra o Central Córdoba. O Bruno Henrique, assim, eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer nesse lance da cabeçada. Eu sinto que foi um pouco dessa coisa que eu falei do azar, tipo, sabe, as coisas não estavam dando certo naquele dia. Eu não vejo como um gol assim que o Bruno Henrique errou no lance. Mas eu acho que eu fico mais entre o Bruno Henrique e o Gerson, mas eu acho que eu vou dar meu voto pro Gerson, porque eu acho que quando ele, a gente sente muito a falta dele no segundo jogo. Quando ele entra, a gente passa a ter um pouco mais de controle de bola, em algumas situações mais ofensivas. Eu acho que até dá uma bola muito boa pro Bruno Henrique também, que resultou no pênalti, que depois acabou o VAR analisando e colocando como uma falta. Mas eu acho que, pra mim, o Gerson ainda fica como o melhor da semana. Acho que é bem fácil apontar que o Léo Pereira talvez seja o bonzinho dessa semana, né? Ele não foi o malvadão, não foi uma jornada boa do Léo Pereira, assim. Não é pra, tipo, também, vamos cair em cima do Léo Pereira, destruir ele, mas eu acho que fica bem claro o outro lado da moeda, né? Que foi quem não foi bem na semana. Mas eu vou de Gerson, Alex. Você, não sei se você já voltou aí. Eu também, voltei. Eu também acho que eu vou no Gerson by default, tá ligado? E talvez o melhor dele na semana seja, na verdade, pelo menos a renovação, entendeu? Sim, bom, renovou, já merece o prêmio. Mas assim, uma nota pra essa semana. Eu tenho muita dificuldade de pontuar essa questão toda
do melhor da semana, do melhor jogador da semana, porque eu realmente acho que, tipo, ninguém pra mim foi consistentemente bom, acho que dá pra dizer. Tem o Bruno Henrique no primeiro jogo, eu acho que o De La Cruz foi bem interessante, não só pelo gol, mas, tipo, eu acho que talvez tenha sido a melhor partida do De La Cruz em muito tempo, talvez acho que ele chegou, não sei. Então, assim, eu acho que poderia ser, mas acho que na soma dos fatores não. Eu acho que não é fácil, e aí eu acho que o Gerson, pela renovação por si só, eu acho que eu vou votar nele, assim, vou dar uma roubadinha. E com relação à nota da semana, Guilherme, cara, eu acho que. Eu falei pra você, né? Eu não sei se eu falei aqui no episódio hoje ou se eu falei antes, mas acho que eu diria que o jogo de ontem, a performance em si, foi uma nota 5. Eu não acho que ela foi uma performance, tipo, ruim, com um 3, um 4, um 2 e tudo mais. Mas o resultado pesa muito negativamente, né? Tentando trazer uma média, eu diria que foi um uma semana, né? Final de semana. Uma semana meio nota 5 como um todo, porque eu acho que o resultado do final de semana contra o Vitória aumentaria um pouco a situação, mas o placar somado com o resultado, com a performance no jogo de ontem, iria um pouquinho pra baixo e no meio se equilibra com 5 mesmo. Cara, eu normalmente tenho votado meio ponto acima de você, né? Assim, até explicando minha técnica, eu deixo o Alex dar nota primeiro porque eu não preciso pensar muito. Mas assim. Caralho, cara. Mas hoje eu. Não, brincadeira, gente. Eu realmente faço isso, mas é brincadeira. Mas assim. Eu hoje não vou nem dar meio ponto acima, não, cara. Eu também tava pensando numa nota 5. Eu acho que o resultado pesa muito. Se fosse por resultado, talvez fosse até pior, tá ligado? Essa nota. Mas o desempenho também não faz subir muito a nota, tá ligado? Então acho que uma nota 5, talvez mais baixa fosse justo, mas eu acho que uma nota 5 para essa semana do Flamengo. A gente sempre fala que essa nota também avalia o extracampo e tal, então talvez alguma coisa ali do sócio torcedor, a renovação do Gerson possam pesar para cima, mas eu acho que não bastante para reverter, sabe? Tipo, então acho que uma nota 5 é muito boa para essa semana. E então, resta a gente falar sobre a semana que vem, né, Alex? Vamos ter Grêmio e Flamengo esse domingo agora, dia 13 de abril, às 5h30 da tarde, e Flamengo e Juventude na quarta-feira, dia 16 de abril, às 9h30 da noite. E, cara, eu não sei quem começa, mas eu vou começar, já que eu já tô falando mesmo. Eu vou dizer que, mano, a gente costuma ganhar do Grêmio, eu acho que a gente costuma ir bem contra o Grêmio, mas eu não tô num ânimo tão otimista, eu vou apostar num 2x1 lá, cara. Eu quero pelo menos sair com a vitória de lá, pra depois a gente, tipo, sabe, botar a cabeça no lugar e talvez ter um jogo bom contra o Juventude em casa. Cara, eu vou voltar às minhas origens, entendeu? Eu acho que meu placar é o 2x0, então acho que vai ser um 2x0 Flamengo, pra poder ser um padrãozinho, aí o Flamengo ganha por 2x1, ou ganha por 1x0, ou até goleia, sei lá, vai que. Mas, pô, eu acho que eu tenho que voltar pro que eu costumo apoiar, sabe? Eu apoio normalmente um 2x0 clássico. Um jogo fora de casa, é bom a gente pontuar isso. Então, assim, eu acho que a gente não pode empatar, perder pro Grêmio seria muito ruim, porque eu acho que o Grêmio não é um time que briga o campeonato que a gente briga, sabe? Então, acho que é importante, mas assim, um empate talvez não fosse um resultado tão atípico fora de casa contra um Grêmio pela camisa, mas eu acho que seria importante sair de lá com a vitória, pensando em campeonato brasileiro a longo prazo, sabe? E aí também, campeonato brasileiro, a gente tem um jogo em casa contra o Juventude, Alex. E aí, qual seria o seu placar? Cara, aqui deveria ser uma vitória mais forte, né? Só que, cara, eu tô tentado a tentar realmente a meter as minhas origens, entendeu? E ser um outro 2x0. Mas eu quero muito acreditar no 3x0, então vai ser um 3x0. Vai de 3x0? Vou de 3x0. Cara, eu acho que eu vou tipo você, mas um pouquinho pior. Eu vou de 3x1. Sei lá, tô assumindo que o Flamengo vai tomar gol, é isso, sei lá. Tipo, virei agora pessimista da defesa do Flamengo. Não, mas assim, eu quero um placar bom, mas eu quero ser pé no chão, então tipo 3x1, sabe? É meio que isso, assim. Tá, mas só pra dar uma atualização pros nossos ouvintes no panorama geral, sim, Guilherme. Com certeza. Tá, achei que tu ia puxar, mas eu dou sim. Pô. Não, pensei que tu ia puxar, mas seguinte, a gente tem, até agora, a gente não acertou nenhum placar de jogo, a gente acertou 2 resultados em 4 jogos. Porque a gente apostou em vitória em todos os jogos, a gente teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. Então, assim, é meio óbvio o motivo da gente ter errado esses resultados, é porque a gente sempre aposta em vitória. Então, se o Flamengo não ganhar, a gente automaticamente erra o resultado. E placar a gente não acertou nenhum. A gente apostou 2x0 no meu caso, 3x0 no caso do Alex contra o Vitória lá. A gente ganhou por 2x1, então cada um fez um ponto.
A gente apostou um 3-0 o Flamengo e o Alex, e 4-0 Flamengo eu contra o Central Córdoba, e a gente perdeu por 2-1, então ninguém pontuou nada. Acho que quase valia um ponto negativo nessa aqui. Mas beleza. Então a gente tem agora... Ainda mais pra quem botou 4-0, né? Porque não, tem que ser assim, a goleada braba, botar os caras de 4 no Maracanã. Pois é, né, Guilherme? Tamo vendo, Guilherme. Bom, mas então a gente tá com 2 pontos cada um, a gente acertou os mesmos resultados, todo mundo errou todos os placares, então são 2 pontos em 12 possíveis, mantendo a média, porque a gente tinha um ponto em 6, agora a gente tem 2 em 12. Eu espero muito que a gente chegue a 4 pontos em 18, porque eu não quero que o Flamengo não ganhe nenhum desses 2 jogos. Então, tipo, eu espero que a gente pelo menos faça um ponto em cada jogo, cada um, né? Mas é isso, Alex. Passa David, mínimo, né? passa David mantendo seu aproveitamento aí, né? Não, eu acho que a gente tá cada vez pior. A gente botou o nome e o nome pesou forte pra gente, né? Real. Mas, cara, assim, acho que da minha parte resta encerrarmos o podcast. Não sei se você tem algum comentário final, Alex. Não, acho que é isso também, rapaziada. Foi uma semana meio difícil, meio frustrante, mas eu acredito muito que a sequência da temporada vai ser melhor, tanto os próximos jogos como daqui a pouco com a janela abrindo. Eu tenho um otimismo com relação ao que a gente pode fazer, com relação a opções, e ao fortalecimento do elenco, que é uma coisa que acaba invariavelmente pesando para uma temporada tão longa, porque a temporada vai ficando cada vez mais longa, né? Com a Mundial, o Super Mundial logo à frente, então nem se fala. Então vamos estar na torcida pra, tipo, esse elenco realmente chegar no ponto que a gente quer e que a gente consiga, tipo, realmente também acertar as questões, tipo, não só de cansaço, mas como de performance mesmo em alguns aspectos que faltaram um pouquinho, que sempre dá pra melhorar, né? Eu acho que, assim, de fato, a semana foi um choque de realidade, mas vitória não é sucesso e derrota também não é desastre, né, Alex? Dito isso, perdemos a chance de falar que a geração 19 vem botando comida na mesa, mas finalmente vamos almoçar. Então, saudações rubro-negras. Quem vai botar comida na mesa somos nós dois mesmo, né, cara? Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Não dá.